Vamos, vamos, Guarani! Ah, aqui é Guarani, carai! Vamos chegando, família! Como é que vocês estão? Estão na rua, comemorando? Estão em casa? Como é que vocês estão comemorando aí? Vamos ver aqui. Porra, velho, queria falar com algum jogador, velho. Queria falar com Bruno Sávio, velho. Eu queria falar com o Bruno Sávio, velho. Vamos marcar o. É, o Bruno Sávio não dá pra marcar aqui. Mas eu queria falar com ele, velho. Rafael Costa. Vamos ver aqui se a gente consegue falar com o Rafael Costa. Vai marcando aí, gente, nos comentários aí do chat, dos jogadores. Vê se a gente consegue falar com alguém aí, velho. Será que o pessoal ainda tá no, nos vestiários? Será? Pera aí, vamos ver aqui se... não tem ninguém aqui. A gente conseguiu mostrar imagens do Eliel, velho, no vestiário. Os caras estavam com a bandeirinha do escanteio. Vamos chegando aí, gente. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vamos marcando aí o nome dos jogadores aí. João Veras, ó, o Douglas 03. Chama o João Veras. Aí não dá, né, velho? Aí não dá pra chamar o cara, né? É recusa na hora. Marca aí, ó, os jogadores aí, ó, que podem falar com a gente aqui. Pera aí, quem que tá online aqui? Vamos ver. Vai marcando aí, qualquer jogador aí do Guarani aí. Vamos ver se os caras estão online aqui. Eliel, vamos marcar. Eliel, cadê? Eliel. Ó, Victor marcou Rodrigo Andrade. Marcou o Pablo. Vamos ver aqui. Gabriel Mesquita. Vamos ver aqui. Não, Gabriel Mesquita não dá pra marcar. É o Thales. Vamos ver se dá pra marcar o Thales aqui. Thales não dá pra marcar também. Bidu. Bidu. Será que dá pra marcar o Bidu? Bidu. Bidu dá pra marcar, hein? Marca aí o Bidu, o Pablo, Matheus Souza. Esses caras aí, tudo dá pra marcar, hein? Nação Bugrina. E aí, E aí, e Aldão? aí, Hugão? Era isso que você queria, ó? Olha, rapaz, é disso que eu gosto, velho. É imagens Imagens exclusivas, ao vivo? ao vivo Imagens do ao Brinco de vivo? Ouro. É assim que nós Parceria, gosta. parceria Nação Bugrina e versão Bugrina. Quem melhor que essa aí, velho? Caramba, ó, tem gente pra caramba aí, hein, velho? Ah, tá chegando mais gente, mas a polícia tá passando aqui toda hora, mano. Então, eu fiquei sabendo aí que os Os caras caras só tava embaçam. barrando, né? Tava Não, barrando aí. já vazaram já, mas tá embaçando, né? Os caras é foda. Tá encaixando aí. Aê, gosta disso, é de fogos. Fogos. A galera aqui, ó. A galera da hora aí. Ô, Caralho. Hugo, tava pedindo pro pessoal marcar aqui os Tava pedindo. jogadores, Ah, pra marcar os jogadores aqui, velho, pra ver se eles conseguem entrar. A gente conseguiu ver ó, imagens do vestiário. O Gabriel Do, Mesquita tava do... online, mano. Mas o Gabriel Mesquita não marca aqui, velho. No Tem uns marca? Ah, cara cara, que, tem uns cara que é bloqueado aqui. Ele não consegue marcar. entendi. Jo- Ah, Esse cara é rapaz, doido, esse o cara é doido. Chicote tá estralando aí. Ó, gente, vamos marcar o Não, Pablo, que tem. o Pablo é da zoeira, velho. Pablo é da zoeira. Marca o Pablo aí, ó. Arroba Pablo17. O cara vai receber notificações Seja até boa. amanhã, velho. Ó, fumaça aí, ó. Fumaça no Brinco de Ouro. É isso aí. Vamos marcando um Pablo17, 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 Pablo17. Pablo é da zoeira, velho. Pablo é da...
aí o Nação Bugrina aí. Com coberturas aí imagens do Brinco de Ouro, velho. Da hora demais, velho. A torcida tá chegando lá, fazendo um buzinaço aí na cidade. Tudo nosso. Vão curtindo aí, Pablo 17. A gente quer falar com Pablo 17. Pablo 17. Pablo 17. Arroba Pablo 17. Vamos ver se ele tá online aí, porque o cara é da zoeira, hein? O Guarani já postou lá no Instagram, lá, né? Que ele pegou a bandeirinha do meio de campo lá com a bandeira do Guarani, representando aí, mostrando quem é que manda em Campinas, que é tudo nosso. Os cara acharam que ia empatar com nós, velho. Os caras acharam que ia empatar com nós. Sem chance. Quem domina em Campinas é nós. Quem domina em Campinas é nós. O Derby 200. O Derby 200 da história é nós. Arroba Pablo 17. Pablo 17. Pablo 17. Pablo 17. Pablo 17. Tudo nosso. Vamos ver aqui. Será que ele entra? Ou então vocês colocam aí arroba Matheus Souza. Matheus Souza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual que é o dele aqui. Matheus Souza. Matheus. Ó, marquei aí, ó. Matheus Souza OFC underline. Quem que ficou online também? Quem que ficou online é o Eliel. Eliel acompanha bastante também, ó. Eliel Silva .01. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lembrar que quando os caras venceram o último derby, fizeram live aí, os jogadores fizeram live com a torcida, né? Quem sabe a gente consegue aí uma palavrinha aí com algum jogador, né? Do Guarani. Vamos ver. Ó, o Eliel tá aqui, velho. O Bruno Bianconi também. O Matheus Souza também, velho. Vamos chamar todos eles aqui, velho. Vamos chamar, velho. É derby, velho. É hora de comemorar, velho. É hora de comemorar. Ó, o Bruno Bianconi recusou aqui. Mas um forte abraço aí, Bruno. Sei que você tá comemorando aí. Se algum de vocês aí puderem aceitar o convite aí, dar uma palavrinha com a torcida vê aí o clima, como é que tá o clima aí no Guarani, vai ser bom demais, cara. Vocês podem até estar no ônibus, velho, voltando aí pra residência de vocês. Ó, Bruno Bianconi, Campinas tem dono, é tudo nosso, aqui é Guarani. Aqui é Guarani, entendeu? Vamos aproveitar, gente, pra falar com a torcida aí, ó. Eliel, entra aí, Matheus Souza, entra aí. Vamos aí dar uma palavrinha aí. Mostrar aí pra torcida o comprometimento que vocês tiveram com o Guarani. Entendeu? Essa semana aí. Eliel não pode participar, deve estar chapado. O cara tá marcando até o Brian Samudio, velho. O Brian Samudio não tá nem... Tá jogando lá na Turquia, velho. Lá na Turquia. Vamos, Eliel, vamos participar aí, velho. Ó, pera aí, ó. Olha, luz. É a luz da lanterna, velho. Ó, escuro. Ponte Preta, me ilumina aqui, por favor. Opa! Mais forte. Mais forte. Ponte Preta, ilumina nós aqui. Vocês que estão segurando a lanterna, ilumina nós aqui. Ó, Luiz Guga, Samudio tá na seleção do Paraguai. É isso aí, velho. Vamos torcer pro Paraguai se classificar aí pra Copa. E ver Ó, estão marcando até o Neto aqui. Marca aí os jogadores aí. Alguém vai ter que aparecer aqui, velho. Senão a gente não vai ter paz. Entendeu? Ih, caramba. Minha bateria tá acabando. Minha bateria tá acabando. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui no carregador. Entendeu? No carregador. Pera aí.
TV Guarani. Dinegre. Ó, Crispim, velho. Marca o Crispim aí também. Galera toda aí engajada aí. Marco Veras também. Marco Vera, Moisés. Igor Vinhas. Marca os caras aí também. Que é a live do Bugrão. Regis. Regis tá com o perfil bloqueado. Acho que ele não vai nem ver. Crispim. Parou o áudio? Vocês não estão me ouvindo, não? Vocês estão me ouvindo? Comenta aí se vocês estão me ouvindo aí. Quem é que tá aqui? Josué. Moroso. Moisés Vieira. Ah, estamos ouvindo sim. Beleza, velho. Beleza. Valeu. Tabala o áudio aí. Valeu, Josué. Cadê o pessoal aí? Cadê? Ah, os cara. Os cara foram embora, velho. Marca aí o. Marca aí o. William Rocha. William Rocha. Cadê o William Rocha? William Rocha. William Rocha. É WRB36. WRB36. William Rocha. Eliel Silva.01. Pra quem quiser marcar o Eliel aí. William Rocha é WRB36. Arroba Crispim Lucas. Crispim Lucas. Riquelme! Salve, salve, Riquelme. Salve, salve. Cadê o pessoal aqui, hein, mano? O jogador deve estar tudo chapado, velho. Louco. Louco demais. Diego Rocha. Campinas tem dono. É tudo nós. Tudo nosso, quer dizer. Da avó oficial. Da avó. Da avó. Cadê aqui? Vamos marcar o da avó? Da avó. Da avó oficial. Underline da avó oficial. Professor? Leicester. Será, velho, que o Daniel. Pergunta aqui, ó, do Giovanni TC10. Vai ter break lá no Chiqueiro? Com certeza. Break, 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 break no Bugrão. Break, break, break no Bugrão. Break, break. Rafa Gonzalez, é tudo nosso, tudo nosso. Eduardo aqui, ó, Luciano, primeiramente, boa noite. Substitui o I e coloca um. Primeiramente, boa noite. Não tá saindo o som, não? Que bosta, hein, mano? Pera aí. Minha bateria aqui tá 3%, velho. 3%. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu colocar o fone de ouvido aqui. Ver se vai dar certo aqui. Agora voltou? É. Pera aí. O pessoal tá tudo comemorando lá na frente do Brinco de Ouro. Aos poucos a torcida tá chegando lá no Brinco. Eliel Silva, Eliel Silva. Mano, vocês que estão aí na live aí, vocês conseguirem ver
Quem que tá online? Lucão do Break. Nossa, velho. Seria uma honra, hein? Vamos marcar o Lucão do Break aqui? Será que rola, velho? Nossa, velho. Lucão do Break. Lucão do Break oficial. Chama o tiozinho, o Luiz Henrique tá falando aqui. Ah, Lukaku boliviano. O Josué tá marcando Lukaku boliviano. Ai, meu Deus do céu. Pablo 17 também. Pablo é da zoeira, velho. Pablo é da zoeira. Esse sabe o que que é. O que que é derby, né? Ó, fiz umas postagens aí do Guarani, hein? Com o placar do jogo. Finalmente, hein? Consegui lançar uns memes aí, né? Finalmente o Guarani venceu. E eu consigo lançar uns memes. Daqui a pouco tem mais, hein? Ó, lancei o 1-0. Vamos curtir e compartilhar aí, viu? Vamos curtir e compartilhar. Marquei lá o 1-0. Coloquei a postagem do Derby 200 é nosso. É, uma imagem de um gorila com a lanterna. O último apaga a luz. É, curte lá, compartilha no seu stories. Pra geral, velho. Geral compartilhar e zoar, velho. Zoar. Tava aqui, ó. Tava aqui, ó. 3 derbys que a gente não ganha. E agora ganhamos, velho. Andrigo. Marca todo mundo aí, velho. Marca tanto. Fabinho. Mano, jogador, ex-jogador. Qualquer um aí. Alemão Júnior. Marca aí, o Alemão Júnior. Os caras poderiam fazer um Daniel, Dieguinho, Macarrão e o vereador Nelson tá lá na frente do brinco. As últimas notícias aí do Guarani. É, aqui não tem ninguém acompanhando aqui do time. Aí é osso. Bruno Sávio, mano. Queria muito falar com o Bruno Sávio, velho. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui no computador. Vamos ver se eu consigo achar o Bruno Sávio aqui e mandar uma mensagem pra ele. Bruno Sávio. Bruno Sávio 11. O cara mais injustiçado do Guarani. E Bruno Sávio, pé quente, hein? Jogou o derby e o Guarani ganhou, hein? É. A torcida tá pedindo. Bruno Sávio. Bruno Sávio. Mandei uma mensagem aqui, ó. Da avó oficial. Marca todo mundo aí, velho. Marca todo mundo aí. A gente conseguiu aí uma proeza de pegar uma live com o Eliel, velho. Lá no vestiário, velho. Que da hora, velho. Foi da hora demais. Lucão do Break. Marca todo mundo aí. Marca todo mundo aí. Eu tô aqui, ó. A TV acompanhando o Guarani. Computador acompanhando o Guarani. Celular acompanhando o Guarani. Carlão melhor em campo? Thales e Carlão, velho. E Carlão, Thales e Regis. Os melhores em campo. Com certeza. Bruno Nazário, eu tô marcando aqui, o Bruno Nazário também. É. Um monte de gente aqui. O pessoal tá marcando. Seria uma honra aí ter todo mundo isso aí. Eliel Silva. Tamo junto, Guarani. Pô, Guarani. Ah, o Guarani jogou derby hoje. Finalmente. Jogou derby, fez gol e administrou. Fez gol e administrou. É isso. Porque no segundo tempo praticamente não fez nada, né, velho? Ó, o Giovanni tá falando, alguém sabe o Insta do Rodrigo Alves? Chama o Gilson Kleina, esse tem que ficar até o final da B.
Braz Maurício, time focado, espírito de derby. Natan WSX, salve de Fortaleza, do Leão do PC, chupa ponte. Salve, salve pra galera do Fortaleza aí. Leicester Gusta, o bolso do Thales tá cheio hoje. Tá cheio mesmo, velho. Carlão e Thales arrebentaram hoje, velho. Ó, o Josué tá marcando até o zagueiro Ronaldo Alves. Aí seria muita honra, né? Falar com esses caras aí. Será que a gente consegue? Os caras devem estar orando agora, velho. Deve estar orando, agradecendo pela vitória no derby. Ó, churrasco na Caixa Campinas. Salve, salve, é nóis. João Ti, Olha lá, o Luiz Guga tá marcando o Kevin, que jogou aqui. Josué tá marcando o João Tite. Mano, esses moleques tem que aproveitar, velho. Tem que aproveitar pra fazer a zoeira. Ó, Braz Maurício, 1978, Chupa Peruada, Luiz Henrique, CPS. Carão está jogando demais. Tá, mano. Hoje arrebentou. Ele e o Thales. Aquele lance lá do Paulo Sérgio. Não, Paulo Sérgio não. Moisés, né? Do Moisés lá na entrada da área, velho. Me pareceu aquele lance lá do derby de 2012, do Roger, invadindo a área, sabe? Que o Emerson defendeu. Mas aí, dessa vez, o Carlão conseguiu cortar, né? A, a jogada. Aí, estão marcando o Davó também. Deixa eu ver. Deixa eu ver uns stories aqui. Davó. Os caras já até saíram do Brinco de Ouro, velho. Os caras até saíram já do Brinco de Ouro. Parece, parece que o pessoal tá saindo de carro mesmo. Tá saindo do busão, não. Cadê aqui? Ah lá. Pablo. Pablo é da zoeira. Pablo é da zoeira. Porra, velho. Os caras da Chita lá. Ganha jogo, faz moral lá com a torcida lá. Faz live com a torcida. E os caras não aparecem aqui. Deve tá tudo comemorando o derby. Ó, vocês que estão aí online lá, prestigia lá o canal do Versão Bugrina no YouTube. Entendeu? YouTube é tudo nosso. Tudo nosso. Nada deles. Já era. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando, família. Ó, curta aí as últimas publicações do Versão Bugrina aí. Curta aí o Versão Bugrina no Instagram, no Twitter, no Facebook. Inscreva-se no YouTube. Ontem teve uma live pré-derby da hora demais, velho. Da hora demais. Vamos curtir aí as últimas postagens do Versão Bugrina. Beleza? Deixa eu ver aqui. Ó, postei uma última postagem aí do O Último Apaga a Luz. Quem puder ir lá e curtir, compartilhar com os amigos. Derby 200 é nosso e 1-0 Guarani. Tudo nosso, nada delas. E já era. Aqui é Guarani. E elas acharam que ia empatar com a gente, hein? É tudo nosso, galera. Ó, o Mal Marques Pedrone. Como é bom ganhar o derby. Exatamente. Como é bom ganhar o derby. Beleza, galera? Qualquer coisa aí eu volto aí mais tarde. Falou? Vou dar uma saidinha aqui. Opa! Marcelo Gali. Pera aí, deixa eu te chamar aqui. Pera aí, Marcelo, que eu vou
Sim, vou te convidar aqui. Deixa eu ver se eu tô te ouvindo aqui, né? É, Marcelão, E aí, versão? Beleza, cara? beleza, irmão? Rapaz, ganhamos, hein? Finalmente, hein? Nossa, nem me fala, cara, que nervoso. Eu não assisto. Eu não assisto. Caramba, velho. Olha, esse foi o derby, assim, que ao mesmo tempo a gente estava confiante e estava desconfiado. Sabe, é uma mistura, assim, sabe? Ah, mas é que o histórico não é legal, né, cara? Quando a gente chegava com um Não é time meio... legal. Não era recente, não é legal, né? Mas, pô, foi bom, cara. Precisava ganhar, o time melhor ganhou. Foi isso que aconteceu e graças a Deus deu certo. Ó, o Vitor É, Montemora aí. Um abraço, Vitor. Beleza, cara? muito bom. Não, e o Guarani conseguiu administrar o jogo, né, velho? Porque É, então, o Guarani eu não vi, tá? Eu vi depois os melhores momentos, as coisas, depois eu vou ver o jogo com calma. Mas, assim, pelo que tá todo mundo falando, não correu grandes riscos, né? não Teve chance de matar, mas o Regis achou o lugar dele, né? achou. Terceiro gol na Série B, né? É, então, o cara tá jogando bem. O Rodrigo, que tinha 4 gols aí no Campeonato Paulista, acabou perdendo espaço porque se lesionou, né? Jogou É, a primeira partida contra o Vitória. Regis aproveitou, velho, já meteu 3 gols aí no o campeonato. desafio do Daniel é achar um lugar para os dois no time, né? Com que os dois rendam bem, eu acho. Porque esse É, que vai ser o seria, desafio dele. seria o mais ideal, né? Colocar os dois. Né? Tanto que quando o Guarani contratou Regis e Andrigo, para mim, a melhor contratação do Guarani tinha sido o Regis. E Uhum, aí também. até via algumas publicações aí de outras páginas, depois da fase do Andrigo, perguntando assim, qual que foi a melhor contratação do Guarani? Regis ou Andrigo? Mesmo assim eu falava Regis, eu colocava Regis. Por quê? Porque o Regis ainda não tinha tido oportunidade, né, para jogar. Então, Não, não tava. né? Ele jogou bem aquele jogo contra o Corinthians, né? Que foi a estreia dele e tal. E logo depois ele machucou, né? E aí. Mas você vê que ele é um cara. Ele é diferente, cara. Ele é um cara acima da média da Série B, né? Ele é um cara que finaliza bem e tal. E tá todo mundo falando que hoje ele jogou com uma raça absurda, né? Foi. Não, ele comandou ali o meio de campo. Eu acho que os melhores em campo foi o Regis, o Carlão e o Thales. Por incrível que pareça, Carlão e Thales foram os melhores assim em campo, porque assim, E o por mais que Carlão o Guarani chegou com muita desconfiança, né, cara? Todo mundo reclamando. Pô, trouxe um reserva e tal. Ele foi bem nos jogos que jogou, né? foi bem, e que nem o Ronaldo Alves aí até entrou aí no segundo tempo, né, no lugar do Carlão, que ele acabou Uhum. sentindo, mas o Ronaldo Alves ele saiu lá do Náutico e ele fez história lá no Náutico, né? A Fez. torcida tem uma gratidão, né, por ele. Mas ele Tem. não estava muito bem lá, né? Porque acabou chegando, acho que é Wagner Leonardo, lá do zagueiro do Náutico, que é do Santos, né? Tá muito bem. Ele acabou perdendo espaço, né? No Náutico. Só que assim, ele chegou pro Guarani, mas também ele vai ter que provar o valor dele, né? Porque Carlão e Thales já tá certo já no time titular. Ele a princípio chega pro banco, né? O meu sócio é torcedor do Náutico, ele tava falando. Ele falou, cara, todo mundo lá gosta muito do Ronaldo, mas ele tava num esquema de jogo que é diferente, né? Um esquema que agora é muito rápido, então tem que correr muito, e aí ele não dava porque ele é um jogador mais lento. Ô, grande Rui, grande Rui. Olha o Rui Cara, aí. todos os É amigos que nóis, a gente Rui. fez ali na Copa Bookcast, né? O Rui, É, você, com certeza, velho. pô, André Fadel também. Cara, tudo Padel. gente boa. Ô Marcelo, eu tinha postado hoje 3-0 pro Guarani, velho. Assim, Eu falei apostei assim, 2x1. aquele. Quanto? 2x1. Eu tinha apostado 2x1. 2-1. Mas é porque, em geral, é o jogo mais truncado, né? Assim, agora ele tem time para fazer 3x0, eu acho, né?
se o ataque encaixasse ali, mas, cara, eu acho que assim, a gente estava meio traumatizado com o derby, então o que a gente precisava agora é ganhar. Ganhou, tira esse peso, e aí acho que agora o time tende a melhorar, jogar mais solto. Eu acho assim que tava todo mundo com trauma, né? Torcida, jogador, porque praticamente esse elenco aí jogou o derby anterior, né? Que perdeu, Sim, né? Lá sim. no Chiqueiro. Então os Não caras tinha já. o quê? Não tinha o Carlão e o Lucão, né, do time, acho que era só isso. Isso. E, os caras tomaram consciência, né? Acho que a própria diretoria, o Guarani, técnico, todo mundo focou. A própria questão de preservar o Rodrigo Andrade, né? E o Regis contra o CSA. Aí a torcida ó, que estava reclamando que É. pô, Rodrigo Andrade, Regis. Aí, ó, vê o resultado, velho. O Regis. Então, Foi o Regis que fez o gol. é isso mesmo. A gente falava muitas vezes que o Guarani não sabia jogar derby, não sabia se preparar direito. E aí, quando ele entrou com aquela escalação contra o CSA, eu comentei isso com alguns amigos. Eu falei assim: ó, o cara chamou para si a responsabilidade do derby, porque ele poupou o time Uhum. lá. Foi. A gente não pode reclamar, tá tratando o derby de uma maneira diferente, né? Agora tratou de maneira diferente e tá aí o resultado, cara. O time entrou pilhado, né? Com menos de um minuto quase fez um gol. Então, Isso. acho que isso foi legal. Foi, então. Agora a torcida tem que agradecer o Daniel Paulista, ou seja, quem for aí. Aí, de poupar os jogadores contra o CSA, porque, cara, pra mim aquele ponto contra o CSA foi super importante, velho, porque na verdade o Guarani era pra até ter perdido do CSA, né? Mas assim, a gente tem que extrair as coisas boas, né, daquele jogo, né? A gente conseguiu ver o Alanzinho, que foi bem. Eu gostei do Ian Carlo, né, o Gostei, zagueiro, gostei. jovem. E o Titi jogou Né? bem também, cara. Eu acho que serve para dar moral para eles. O Alanzinho, a gente vê que é uma opção legal. Oh, olha o Hugo vendido aí, me chamando de vendido. Grande Hugo, cara, tudo bom? Mas então, eu acho que foi legal para dar rodagem mesmo, né? E outra coisa, o Daniel foi corajoso de entrar com o mesmo time que jogou os últimos jogos, assim, né? De não ter inventado, né? Não ter colocado o Lucão, não ter já entrado com o Andrigo. Ele foi corajoso, ele falou: olha, o time está acostumado a jogar dessa forma, eu vou fazer isso, porque ele precisa de tempo para treinar uma maneira diferente de jogar, né? Um 4-4-2, alguma coisa assim. É, E ó, achamos um lateral direito, né? O cara foi bem, né, o Diogo também. então. Não, pra mim era certo já. Ó, tô chamando. Ó, o Hugo aí, ó. E aí, E Hugo? aí, vendido! E aí, galera, de Beleza, boa? cara? Ô, Gali, Oi. eu chamei o Hugo aqui porque eu me senti assim no direito de resposta, né? Porque o cara tá te ofendendo aí na live aí, eu acho que A gente eu Mano, se acho super. cara faz isso, faz ô anos, Eldis, meu. essa É, história, mano, é desde quando existia aquele Garro Bugrina lá, mano. Os caras não sei. gostavam do Gali, aí nós se zoava desde essa época, mano. Faz Eles, muito tempo. eles falavam que eu era vendido, aí o Hugo me via. Ei, vendido, pelo amor, vendido! É isso Desde o aí, é Planeta zoeira. Guarani, eu acho, mano. É Acho que verdade. desde a época que eu tava com o Planeta. Ixi, É, faz muito tempo. é do planeta mesmo. Isso Faz aí. muito tempo. Faz muito tempo que Mas eu o sou Gali é vendido, gente né, boa. Hugo? É, faz tempo, hein? Você tá mais rico, cara. Eu tô vendido há tanto tempo, né? Ó, eu chamei o Eliel aqui, velho. Eu preciso que o Eliel entre nessa live, velho. Pra poder Vamos comentar. ver se alguém vai entrar, mano. Vamos ver se alguém entra e Ó, passa. Agora, de O boa. Dan Telegril aqui falou que o Índio joga bem. Estão pegando muito no pé dele. É duro, Será, cara. mano, que joga bem, né? Então, a responsabilidade quando um cara vem direto é maior, né? O É. peso é maior. Porque, assim, boa parte do elenco do Guarani já passou por lá. Mas o Índio veio direto, né? Então É. é duro. E ele não. Assim, olha, eu entendo que ele tem uma função tática legal e tal, mas não estava jogando bem, né? Mas hoje não comprometeu, né? Hoje, inclusive, deu uma cabeçada perigosa até, né? Hoje ele foi de boa. Eu acho que não compromete. Ele é
mediano pra baixo. Eu acho que não comprometendo é de boa. Agora, se começar a entrar e zoar o jogo, aí deu, né? Ele vai entrar bastante, né? A posição dele, no fim das contas, entra bastante. O Giovanni Não, perguntando é porque de quanto ganhar do Remo. Tem que contar com o Romero para ganhar do Remo. é, a gente conhece Verdade. bem. O Romero Se já jogar gastou. bola cruzada na área, acho que dá pra rolar uns gols, né? Agora ele tem que Já fazer a gastou o cagada para gol ele dele ganhar. já, filho. E o Romero fez gol contra o Cruzeiro, né? Foi Contra o contra o Cruzeiro? Cruzeiro, é. Fez um gol da hora É, contra o Cruzeiro. puta golaço, velho, que ele fez. Mas também ele fez gol aqui, né, velho? Ele fez gol no, contra a Inter de Limeira, logo no primeiro jogo. Deixou aquela boa impressão, né? Impressão. É. E aí, depois a torcida começou a pegar no pé, né? Mas que nem a gente tá falando do Índio, né? É que a torcida gosta de pegar no pé, né? Sempre escolhe um jogador, né? Pra Sim, pegar no pé, né? Se não é o Índio, é o Bruno Sávio, né? verdade. E Não, o Bruno, assim, Bruno Sábio, o Bruno Sábio finalmente jogou um derby e até que foi razoável. Foi de boa. é, na verdade, assim, o Guarani jogou hoje pra ganhar e segurar o jogo, velho. Não foi É. Não pra foi pra. ampliar, Não, é. 1-0 né? ali, já de boa. Foi tipo a Espanha, velho, quando foi campeão mundial, só administrar o jogo lá, fazer um golzinho, administrar e ser E campeão já era. mundial. E a estratégia do Guarani hoje foi isso, velho. Sim. Começamos bem, né, com o Júlio César lá, levando perigo, e, e aí depois no finalzinho do jogo, do primeiro... Oh, até falei, eu entrei numa live no intervalo e até Hum, perguntei assim, cara, eu não lembro de um jogo que o Guarani foi pro intervalo ganhando, velho, verdade. de A derby, não maioria, é? a maioria era empatando ou perdendo. A maioria. É, e se perdendo era tipo com o gol dos caras no final ainda, né? Sempre eles É, faziam gol no final do primeiro tempo. verdade. E Hoje dessa foi vez mais de foi boa, né? diferente. É. Hoje, Além da hoje gente, foi mais. além da gente jogar bem o primeiro tempo, saímos ganhando, né? Fomos pro intervalo ganhando e deu tudo certo, graças a Deus. Só a reza E ontem deu certo, meia-noite. você tá vendo? Ó, vou chamar o PG aqui, ó. Conhece o PG? Ver se ele Conheço, aceita opa, aqui o, o PGzão, convite mano. aqui. Felipe Auguste. Mano, minha Bom, bateria tá acabando. Se eu cair é porque acabou a bateria. aqui Cheguei em casa também, agora. velho. Eu tô sustentando aqui na extensão, velho. Como é que tava o brinco lá, velho? Você voltou rápido, velho? Ah, a polícia tava passando toda hora, mano. Não queria É? tomar umas porradas lá, não. Não, né? Tô de boa. Você O queria cara tava na, comemorar. na bronca, mano. A Você queria polícia é comemorar. filha da puta, né? Você queria comemorar esse derby ileso, né? É, de boinha. Esse pelo menos. De boinha. Mas os caras já saíram de lá, né? Do brinco, né? Você viu Acho os que caras já. saindo? Acho que já. É. Aham. Eu consegui Saiu. ver um stories aqui rapidão do Davó. Parece que ele saiu de carro, né? Não saiu nem do busão lá É, do acho que eles Guarani. saíram cada um com seu carro. Com o seu veículo. Quando volta o Rafael Martins. Espero que nunca mais. Mano, nós É, nunca, nós nunca dá sorte com goleiro, mano. Tudo bem que hoje o Mesquita foi até que não comprometeu, foi de boa. Mas Guarani é ruim pra arrumar uns goleiros bons, mano. ó, o Guarani tá online aqui também assistindo aqui a live. Acredita? Guarani tá online? Entra aí, Ô, Guarani. Entra no Fernando chat. Gaúcho, Fernando Gaúcho. Vamos convidar o Fernando Gaúcho aqui. Convida o Guarani também. O Guarani, acho que o Guarani saiu depois que eu falei aqui. Ah, Aí lascou. Vai que é o Ortiz ou é ué, o o Guarani tinha que Torres. entrar, mano. Já dá audiência pra nós aí. Então, velho. O cara tem Porra. 100 mil seguidores, mano. Ó, os cara
quando os caras lá de cima ganham lá, recebem mó Eles fazem moral, velho. live na hora, os caras É, velho. No busão lá, não sabem aproveitar o momento, velho. Ô, time o ridículo. Guarani, ô Elvis, o Guarani postou o vídeo lá do. Logo depois que acabou o jogo, uns 5 minutos depois. Ô, o bagulho tinha 8.000 visualizações em 10 minutos no O Instagram, mano. do Pablo lá. Os caras não sabem aproveitar o momento, mano. Se entra numa live ali, já tem 1.000, 1.500 pessoas assistindo na hora. Mas Então, velho. o cara aprende, com o Ó, tempo eles aprendem. ó, chamei aqui. O Guarani, o Fernando Gaúcho não pode participar e o Guarani também não. Recusaram. Fazer o E, quê, né? e aqui. Não tem mais aqui. Pessoal aqui. Então, porque quando os caras ganham lá, faz live lá no busão. Porque, Os caras. porque É os caras diferente. gostam de fazer média, né? Porque o time dos Os caras é caras. ruim, né? Sim. O Guarani não é um time ruim, velho. Ele tem boas peças, só tava sendo mal aproveitada, né? Mal aproveitado, Com, com Alan Al. E, mano, Não. Alan Al. E o jogo hoje, assim, mano. Porque assim, ó, ontem na live eu tava falando assim, que os últimos derbys foram feios, né? Que Foram. a gente não viu futebol em campo. Mas eu consegui enxergar esse jogo porque o Guarani perdeu, né? Sim. E hoje o Guarani ganhou, né? É verdade. Mas você acha que o jogo foi feio hoje ou não? Como é que foi? Mano, pra mim, vendo. Acho que teve dois momentos. O Guarani começou muito bem, tipo, em cima dos caras pra já tentar meter o louco já no comecinho. Tanto que nos 40 segundos lá quase já abriu o placar. É, E eu acho que de uns 35, de uns 40, 35 pro final assim, do primeiro tempo, deu uma diminuída no ritmo, beleza. Mas eu acho que o primeiro tempo o Corinthians jogou bem. Jogou bem, ficou em cima dos caras e tal. No segundo, mano, eu não sei. Acho que o segundo tempo parece que o Daniel Paulista falou no intervalo, tipo, ó, vamos ficar de boa, os caras é ruim, vamos só tentar administrar. E já era, sabe? Porque o segundo tempo nenhum dos dois jogou, mano. O Guarani tomou um segundo. pouco perigo ali, tipo, sem. Mas também não tomou perigo, mas também não fez nada, né? Não tentou ampliar, não ficou mais de boa, assim, tipo, não vou dar brecha pros caras contra-atacar, fazer os bagulhos. Então acho que o primeiro tempo jogou bem, achei que o primeiro tempo foi bom. O segundo foi razoável, não vou falar que foi ruim, mas foi, Uhum. foi razoável. Acho que ninguém comprometeu, foi bem na média, assim, na média pra mais o jogo. Dos últimos derbys, acho que foi o que nós jogou melhor, né? Na verdade, o segundo tempo foi pra administrar, né? Porque É. não chegou, né? Não teve nenhum lance de perigo e os caras tiveram, né? O cara Porque teve alguns, levaram perigo em alguns. o Moisés lá chegando na entrada da área, velho. Eu já lembrei aquele lance do Roger lá em 2012, quando ele tava Nossa, entrando. Que ele chutou lá que o Emerson defendeu, né? Falei, verdade. mano do céu, velho. Vai acontecer a mesma coisa, né? Aí o Carlão, né? Carlão ou foi o Thales? Ó, o Sávio tá assistindo aí, ele não consegue entrar, mano. É mesmo? Gente, velho. Ó, velho, eu preciso falar com o Bruno Sávio. Ô, Bruno Sávio, por favor, velho. Entra aí, Sabe Sávio, que pra você nós sabe trocar que uma eu sou ideia, seu mano. fã, velho. Ô, Bruno Sávio, entra aí que a gente vai te glorificar. Você sabe que eu sou seu fã, velho. Ontem Entra na aí. live eu falei que eu ia fazer Nós uma falamos dele tatuagem, na velho. live. Falei que ia fazer uma tatuagem. BS11. Aqui Bruno no Sábio. Bruno Sávio. Bruno Sábio, né? Bruno Sábio. Entra aí, É. Brunão. Troca uma ideia com nós, mano. Ô, Brunão. Ô, Brunão! Fala, Caraca, meus velho. queridos. E aí, belezinha, mano? Eu não reparo a cara, porque, meu Deus do céu, só o pó. Não, velho. Aqui é a cara, velho. Aqui é a Imagina cara de nós, mano. felicidade, Imagina. velho. Aqui é a Graças a cara Deus, de né? felicidade. E aí, você tá onde? Você tá no brinco? Já tá em casa? Como é que tá Não, tô aí em o casa, tô em pós-derby? casa. Tô em casa Tá em já. casa já? Descansar, né?
Foi pegado hoje, E corrido mais. o pessoal tá feliz, né? Ah, Opa, graças a Deus, né? Precisava dar uma vitória aí para dar uma resposta também, foi muito bom. Primeira vitória nossa na Série B, né? Em casa. Então é muito, é. muito importante pra gente. E Nada outra, melhor o Guarani tava 12 jogos aí, né? Jogando em casa, tinha vencido só contra o Novo Horizontino. E, mano, a gente tem que resgatar esse poder do brinco de ouro, né? O brinco de ouro é a nossa casa, né? A gente precisa ganhar em casa, né? E Não, com certeza. hoje, e hoje não deu outra, velho. A gente confiava muito no time, a torcida tava experiências, né, de derbys passados, né? A gente ficou mais de boa, tranquilo. A gente tá até conversando aqui, falando assim, a torcida não tava nem comentando muito, né, sobre derby essa semana, trabalhando os bastidores, né, para poder não dar nenhum motivo para os caras vir com sangue nos olhos, né? E porque time a gente tem muito mais, né, que os caras, né? E graças a Deus a gente conseguiu aí os 3 pontos, né? Não, com certeza. Eu acho assim que o que foi mais fundamental para a vitória, eu acho que foi a união, né? Nosso time se mostrou um time que soube jogar o que pediu o jogo, né? O momento que a gente tinha que atacar, a gente atacou. O momento que a gente teve que recuar um pouco, a gente recuou. Eu acho que isso foi fundamental, né? A seriedade com que o grupo enfrentou a partida, sabendo do tamanho do jogo em si e o que representava, né? Então, eu acredito que isso foi fundamental. Acredito também que nós estamos buscando evoluir cada jogo. Eu acho que isso foi demonstrado hoje. Hoje a gente deu um passinho acima de um degrau, né? Mas também tem que saber que foi um jogo, né? É um derby, é importante, mas o campeonato da Série B é muito grande. Então, manter Sim, humildade, continuar trabalhando forte, porque todo jogo da Série B é muito difícil. Então, a gente agora vai lá contra o Remo, sabendo que vai ser um jogo muito difícil, sempre é muito difícil jogar lá. Então, é ir lá com humildade também, né? E buscar uma vitória também, que vai ser muito importante para a sequência nossa. com certeza. E, ô Bruno, assim, eu particularmente, cara, eu gosto muito do seu futebol, né? Tipo, é porque assim, a torcida do Guarani, velho, ela consegue eleger um cara assim pra poder pegar no pé, né? E muitas vezes a torcida do Guarani te elegeu pra poder pegar no pé e te criticar e tal. E teve aquelas questões lá dos derbys, né? Dos últimos derbys que você não jogou. E aí até criei um vídeo, né? Porque assim, mesmo, a gente tem que pensar com a cabeça, né, velho? Como que você jogou bem contra o Novo Horizontino e ia ficar fora de um derby, né? É porque a torcida é muita emoção, né? E aí, eu acho assim que a maioria da torcida, na verdade, gosta de você, né? Mas acabou ficando decepcionada por você ter ficado de fora contra a Ponte, né? No último jogo. E aí acaba descarregando, né? Isso, né? Mas vamos dizer que você é pé quente, né? Porque é o primeiro derby que você jogou É e verdade. ganhamos, né? Não, é. Mas assim, eu acho que o torcedor tem direito de criticar, tem direito de cobrar. Eu acho que isso faz parte do futebol em si. Agora, uma coisa que nunca deve ser cobrada é a questão de caráter, né? Eu acho que isso parte de caráter. Quando eu entro dentro de campo, eu represento a minha família. Então, acho que, fora isso ainda, eu estou realizando um sonho na minha vida, que era ser jogador. Como que eu iria ficar de fora numa partida tão Mais importante? importante. E, tipo, o que o pessoal também não vê é que na primeira partida, o primeiro derby, o Carpini, na época, não me relacionou pro jogo, por opção. No segundo, eu tive uma lesão na posterior contra o América, um jogo antes. No terceiro, eu peguei Covid. No quarto, eu tive uma lesão que era para ter ficado fora 40 dias. Fora isso tudo, no começo do campeonato, no jogo contra o Ituano, eu tinha fraturado a costela e eu joguei na costela fraturada. Essa semana, para mim, foi uma semana muito difícil. Eu perdi um primo muito íntimo, tem outro primo meu muito íntimo que está entubado. Minha esposa estava grávida e teve um aborto espontâneo tem 2 dias. E mesmo assim eu joguei, entrei dentro de campo, dei meu melhor, porque eu sabia da importância do jogo. Mas essas coisas que acontecem nos bastidores,
Eu acho que as pessoas às vezes não ficam sabendo e acaba criando e rotulando de uma forma que não condiz com a realidade. Eu sou um Sim. cara que, como eu tinha falado, sempre que eu entro dentro de campo, eu entro muito feliz por estar fazendo o que várias outras pessoas sonhou em fazer e às vezes não conseguiu, e eu sou privilegiado de conseguir. Então, sou muito agradecido a Deus por tudo. E antes disso tudo, eu tenho meu compromisso com Deus. Então, quando eu entro, eu tento fazer o meu melhor sempre. Às vezes a gente não vai dar no dia bom, tecnicamente, às vezes as coisas não vão acontecer da forma que a gente quer, mas seriedade e vontade jamais vai voltar. Não, É. a gente sabe o profissional que você é, tudo mais, e, cara, todo mundo, né? Tipo, eu acho que todo mundo, torcedor, jogador, enfim, o ser humano tem toda uma vida por trás, né, de toda a profissão. Então, lógico, você é jogador de futebol, você tem toda a sua vida pessoal e tal. Então, tipo, tudo que acontece em volta disso, a gente não sabe. Porque, tipo, a gente é torcedor, a gente torce por Guarani, a gente quer que todos os jogadores estejam todo dia 100%, tem que jogar perfeito, tem que ser, né, não pode errar e já era. E aí, quando os caras te cobram, quando os caras vêm cobrar, tipo, é o que você falou, ninguém conhece a sua vida pessoal, né? E aí acaba levando mais na emoção, né? De torcedor do que outra coisa. Mas é sensacional, tipo, joga bem pra caralho e é isso, vamos jogar cada vez melhor e levar o Guarani pra onde ele precisa estar. Ah, com certeza, essa é a ideia. Essa temporada aí promete muito. Eu acho que pelo grupo que a gente tem e pela seriedade que tem dentro do grupo, acho que todos estão focados no mesmo objetivo. Acho que a temporada, acho não, tenho certeza que a temporada tende a cada vez ser melhor e a gente evoluir cada dia mais. Porque assim, tem torcedor, né, que ele usa o futebol para poder descarregar as decepções dele do dia a dia, né? Eu lembro assim que tinha um jogador nosso chamado Rondinelli, que ele era Nossa, muito criticado no Guarani, né? E assim, cara, eu não sou o especialista em tática, nada disso, né? Mas assim, eu consigo identificar quando o cara tá jogando bem ou não tá jogando. E tinha um jogo do Guarani que o Rondinelli tá jogando bem, mas eu via muitas críticas do Guarani, ou do torcedor do Guarani, né? Por quê? Porque já tá enraizado, né, no Guarani, Tá no torcedor rotulado. do Guarani tá rotulado, entendeu? Então, assim, tem gente que não consegue abrir a mente e analisar o jogo, aquele jogo, né? O momento, né? Então, pega um jogador de estimação para poder criticar, né? E, infelizmente, a torcida, às vezes, pega no seu pé, né? Por conta disso. Mas eu, particularmente, eu acho que você é fundamental no time. No último derby, né, que você saiu lesionado, assim, a sua saída, ela modificou o time inteiro, porque foi colocado o Endrigo na sua posição e colocado o Regis no meio, ou seja, a sua saída, ela não alterou apenas o lado direito do time, para mim ela alterou o time inteiro, né, inteiro. porque foi a questão da visão do Alan Al, né, e, tipo, fez muita falta você, né, no último derby. E, graças a Deus, você conseguiu jogar. Que nem eu tava falando com o Guarani hoje, não teve muitos destaques, né? O Guarani hoje conseguiu jogar derby. É isso. Fez o gol, conseguiu administrar, e é isso. Porque 1-0 é 3 pontos, é vitória, e é hegemonia no derby. E é isso que a gente quer. Não, com certeza. Em relação às críticas, assim, eu não. Vamos se dizer assim, eu acho que crítica é normal. O torcedor está no direito de criticar. Eu acho que quando é uma crítica construtiva, a gente tenta até melhorar em cima, eu particularmente. Então eu vejo uma coisa normal. O torcedor muitas vezes age pela emoção, pelo sentimento que tem, né, pelo clube. Então eu particularmente eu entendo e não, tento não absorver como coisa ruim, né? É claro que às vezes a gente fica chateado por ver alguns comentários, mas
Vida que segue, a gente tem que saber aprender com isso também e tentar buscar sempre mostrar e dar resposta dentro de campo, né? Que eu acho que é a forma correta de fazer. Não, e outra, você falou aqui, né, dos problemas pessoais, né? Todo jogador é ser humano, né? Então, todo jogador tem problemas, né? Na sua família, doença, saúde, questão. E a gente teve a situação do Pablo, né? Também que perdeu o pai. Então, assim, às vezes a torcida em si, ela pega muito, muito pesado, né? E não sabe o que está acontecendo. Imagine se todo jogador fosse lá na coletiva de imprensa e falar: Ó, gente, antes de eu começar a responder as perguntas, quero dizer que meu pai faleceu, que não sei o quê, que a minha tia, que não sei o quê. E, meu, eu acho assim, que nem a gente pediu muito, né, nessa semana. Meu, vamos apoiar, cara. Vamos apoiar os jogadores que estarão em campo, né? Contra a Ponte nesse derby. Que, que por mais que fulano, ciclano não goste de tal jogador, tem que apoiar porque é ele que vai estar em campo, é ele que vai representar a nossa camisa. A gente infelizmente não consegue estar lá na arquibancada, né, para apoiar. E é isso, cara. Eu acho que, tipo, essa conversa aqui, ela sirva para as pessoas refletirem, né, e ampliarem seu pensamento de que as coisas não funcionam dessa forma, né? A gente não tem que usar tal pessoa como gatilho, né? Às vezes a gente usa tal pessoa como para descarregar as nossas próprias decepções, né? Então, quero aproveitar esse momento aí para dar parabéns aí para a equipe do Guarani, que venceu hoje o derby, né? É um derby aí que a gente está precisando muito, porque nos últimos 10 anos a gente ganhou 2 derbys, né? E a gente precisava ganhar dos caras e estava numa situação que eles poderiam encostar hoje, né? Nas estatísticas e ampliamos, cara. Agora estamos 2 vitórias na frente Dois na dos caras. frente. Vão ficar 3 quando jogar o do retorno. E por favor, Bruno Sávio, quebra esse tabu aí, porque faz 12 anos que nós não ganhamos essa bosta lá no Chiqueiro, hein? Se Deus quiser, vai dar tudo certo esse ano. Esse ano promete. Ô Bruno, sabe? Se eu fosse você, cara, não precisava nem jogar os últimos 3 jogos antes do derby do retorno, tá? Fica de boa. Descansa. Eu pago um hotel pra você ficar de boa, tratamento e tal. Você Agora só entra no vou derby, ser velho. sincero, viu? Depois do jogo contra o CCA, velho, eu falei, não, só vou descansar, não vou correr risco nenhum esse derby, de jeito nenhum. Nem que fosse com uma perna só eu ia jogar hoje. jogou. Parecia uma zica que tinha, né, Bruno? Misericórdia, eu não sei o que os caras estavam fazendo lá de lá, não, viu? Pelo amor de Deus. E aquele lance lá, hein, que o cruzamento lá que você chegou lá, não conseguiu pegar a bola. O que você pensou lá? Foi um fim de cabelo, hein? Foi um fim de cabelo. Ali você tem que se jogar, né, cara? Ali é muito rápido o lance, né? Você tenta chegar o mais rápido possível na jogada, mas se eu entro um pouquinho antes, acaba que eu fico em impedimento. Então ali eu fui no limite, mas infelizmente não deu para alcançar, mas o que importa é que nós ganhou. O importante foi a vitória. O que importa é que nós ganhamos. O importante é a vitória. Esse jogo aí para nós era fundamental pra gente. Com certeza. Amanhã você pode ir na padaria, pedir 4 pães, um café com leite. Mano, tá tudo da conta, velho. Tá tudo na conta. Fala lá que o Versão tá na conta do Versão. E do Nação Bugrino. E do Nação Bugrino. Olha que eu vou deixar na conta lá mesmo. Manda lá um pão na chapa e um pingado que nós paga. Ô, gente, vocês não reparam não, mas eu vou sair aqui para descansar. Vai lá, mano, vai lá. Valeu pelo convite aí, obrigado pelas palavras. E se Deus quiser, esse ano aí vai ser fundamental, vai ser muito importante pra gente a sequência aí. E eu creio que a gente vai fazer um bom campeonato aí e vamos brigar por coisa grande. Com certeza. Valeu por participar aí, Bruno. A gente acredita, né, Hugão, que o Guarani tem boas peças, né? Sim. E que vai desenvolver um bom trabalho aí no decorrer da Série B. Acreditamos aí em todo o elenco e acreditamos em você, no Daniel, todo mundo, do roupeiro.
e que esteja um clima muito bom no Guarani daqui pra frente, velho. Muito obrigado aí por ter aceitado aí o convite, viu? Não, tranquilo, tamo junto sempre. Qualquer coisa é só chamar. Tamo Valeu, junto. Bruno. É nóis, Bruno Um Sávio. abraço. Valeu, abraço, tchau, tchau. Valeu, Valeu. irmão. É nóis. Aí, Melhor Hugão. live, mano. Melhor live é nossa. Cê é louco, velho. Bruno Sávio aí, pé quente nos derbys. Da Primeiro hora. derby que ele disputa. Aí, ó, pra quem tava criticando o Bruno Sávio aí, ó, que não jogou os últimos 4 derbys, jogou e o Guarani ganhou, velho. E o Já Guarani era. ganhou. Precisa de mais Já nada. era. Precisa de mais nada. Mais Mano, nada. deu 100 visualizações aqui simultâneas na hora que ele entrou. Humildade pura, velho. Aceitou aqui o convite aqui. Não, o cara é da hora, mano. O cara é da É hora. é um cara que tava sofrendo aí muitas críticas pela torcida, né? Que nem o caso aí da situação aí do Novo Horizontino, né? Que foi o jogo que antecedeu o derby, né? Do Paulistão. Pra mim, contra o Novo Horizontino, ele foi o melhor jogador, velho. Arrebentou, deu 2 assistências, né? E infelizmente, né? Aconteceu aí e nós, como torcedores, né, a maioria dos torcedores pensa muito na emoção, né? Porra, velho, Bruno Sávio vai tá fora de novo. Porque torcedor gosta de reclamar, né? Reclamou porque poupou lá contra o CSA. Imagina se o Regis tivesse jogado lá contra o CSA, tomado o cartão. E aí? Como é que ia ficar? Não é? Pois é. Pois é, mano. Eu acho que tem que. Eu acho que tem. Mano, derby é o que nós falou ontem na live antes de. Ontem à noite na live lá. O derby, mano, é um jogo diferenciado. Pode falar o que for, mano. Até a hora que o Joãozinho tava aqui, ele falou isso. Mano, derby tem que poupar, derby tem que fazer os caralho a quatro. É derby, mano. Vai se fuder. É clássico. Clássico é clássico. Não tem nem o que falar. Tem que poupar mesmo. Pode ser o jogo com o Barcelona, mano. Poupa o jogador, foda-se. O próximo jogo é derby. Entendeu? Tipo, é um bagulho diferenciado. Não adianta. Tem que poupar, tem que fazer as mandingas, tem que fazer os bagulhos pra ganhar e já era. Foda-se, ganhamos e é nóis. É isso aí, com E o certeza. Regis, é artilheiro, não é? 3 gols ele tem? 3 gols, velho. 3 Marcou gols, contra o artilheiro da Série Operário, B. marcou contra a Chita agora. Ele E o outro marcou. gol, Náutico. Marcou contra o Náutico, né? Náutico, Os verdade. últimos 3 jogos ele marcou, né? Ele O marcou. Andrigo, ele teve uma sequência de 4 jogos, né? Que ele marcou. Isso. 4 Mas jogos ele seguidos. marcou. O Regis tá seguindo na linha Tá do seguindo. Andrigo, né? O Andrigo pode voltar logo pra continuar os golzinhos pra nós. Imaginou? Hoje O ele já Regis tava no marca. banco, né? Acho que o próximo ou depois do Remo já dá pra ele jogar já. Ah, com certeza. Esperamos por isso, né? Esperamos que ele apareça. Ó, convidei o Eliel, velho. O Eliel, o Bruno Sávio entrou, velho. Porra, Mano, o você não. Persson tava aqui. Deixa eu ver se o Persson tá aqui ainda. O Não, o Persson Persson? saiu fora já. Ele tava aqui na hora que o Sávio tava aqui. Ah, é? Mano, eu Ah, tô com 1% de bateria. Eu vou cair a qualquer momento. Vixe, Maria. Mas deixa Eu, aí, deixa rolando. eu tô aqui sustentando pela extensão, velho. Pela extensão aqui. Pera aí, vamos ver aqui. O Zona Bugrino tava aqui até agora. O Bugrão da Massa tá arrebentado, não tem Tá condições de arrebentado? participar. Tá arrebentado, não O Zona consegue participar. Bugrina, se for Giovanni, eu não sei nem como ele tá conseguindo segurar o celular, mano. Não é? Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, o Zona Bugrina entrou aqui. Vamos ver quem é que tá no Zona Bugrina, Ixi. pra poder conversar. Ah, já recusou, velho? Será que é, será É o que é o Giovanni. Giovanni? Ah lá, o Giovanni. Ah, Eu tô bêbado. falou, foi? Já Falou, falou aí, falou. já? Aham. Ué, Cadê? entra bêbado mesmo, caralho. Velho, É é derby, nós derby, ganhou, velho. porra. Você, você acha que tá fazendo entrevista de emprego, é? Caralho. Entrou até É o derby. Cruvinel bêbado aqui, drogado. Velho. Oxi. Aí, ó, o pessoal até tá marcando aí o Zona Bugrina aí, ó. Todo mundo quer Vai. Zona Bugrina. É esse esquema que a gente gosta, velho.
É Tem esse que esquema que a cobrar, gente gosta. tem que cobrar no comentário aí mesmo. Aí, ó, recusou de novo. Ah, pau no cu do Zona Bugrina. Matheus Souza, ô Matheus Souza, vamos entrar aí, velho. Vamos entrar aí. Ó, os caras quando ganha, jogador faz mó moral lá com a torcida lá, entendeu? Mesmo tendo time pior, É, né? A gente não vai menosprezar os caras, a gente só vai só vai trocar elogiar ideia. vocês. Só vai trocar ideia com vocês, entendeu? Ó, Igual o nós Zona trocou Bugrino tá falando. com o Sábio Deixa aqui. carregar mais um pouco. Ó, Josué tá marcando o Eliel aqui. Marcou amoroso. Ah, o pessoal tá acordando todos os ex-jogadores aí também. Manda o amoroso entrar aí, galera. Imagina o amoroso É. aqui na live. Já pensou? Ixi, Estourou no norte. estourou, acho. Aí eu. Ó, o Matheus Souza recusou. Ó, já convidamos o Sávio, ele aceitou sem querer ainda, ó. Do O nada. Sávio aceitou. Ó, Ô, o Matheus cara é Souza. gente boa, mano. O cara é gente boa. É humildade pura Bom aqui. jogador. Ô, O Medina. Zona. Ó, o Medina podia entrar aí. O Medina Marcaram entrou até aqui? o Neto, mano. Não, Pera aí. Medina não. Ó, o Zona, quem mais tá aqui? Vamos ver. Medina. Acho que o Medina tá aqui, hein? Será? Pera aí. Ó, convidei o Medina. Vamos ver se ele entra. Medina tem filha pequena, né? Pode ser que ela esteja dormindo, aí ele não consegue. Maurício tá chorando, não viu a live do Sábio. Porque ele tá bloqueado, né, mano? Puta que pariu. Ah, Maurício, Josué, você é eu foda, Josué. vou disponibilizar no YouTube, velho. Essa daqui eu vou ter que Essa salvar, com velho. certeza. Salva o pedaço do Sábio, pelo menos. Mano, os caras estão marcando até o Galvão Bueno, velho. O que tem a ver aqui? O que tem a ver? Ó, o Medina tá. Vamos ver se o Medina aceita aqui. Vai, Medina, Ô, entra aí pra falar com nós. Eterno entra aí 3x1. pra falar com Nação Bugrina e Versão Bugrina aqui. A live do Duzentão. Do Derby Duzentão. Deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Medina Deus. não pode participar. Fazer o quê? Caramba, velho. Vamos, Zona Bugrina. Coloca na extensão, velho. O carregador na extensão, na tomada, velho. Eu tô assim também, velho, na extensão. Eu tava com 3%, agora eu tô com 28%. Ei, Entrou, Giovanni. viadinho. Tô tonto. Eu tô tontinho. Giovanni. Ah, Nossa, tá destruído, hein? Olha que cara de bêbado, mano. Destruído, velho. Tá Vai, Ei, Jota. Nossa, comemorei demais. Você você acha que caiu o na mundo acaba piscina? hoje? Você caiu na piscina, foi? Eu me taquei na piscina aqui em casa. É mesmo? Nossa. Rapaz. E alguém te salvou mesmo ou você veio nadando? Sei lá, mano. Eu tô feliz demais, velho. Caraca, vê. Sabe E nem aí? tá vendo. Você viu o Bruno Sávio agora? Você Vai viu o falar. Bruno Sávio agora? Aqui? Vi. Tava deitado aqui, jogado na cama, assistindo o sabe. Da Eu hora, né? Tomei umas 15 Heineken. É mesmo? Ih, o Hugo caiu, velho. O Hugo caiu porque tá com 1% na bateria. Hugo, se você estiver ouvindo aí em algum lugar, conecte na extensão e entre aqui novamente, por Marca favor. aqui, negado. Marca aqui quem vocês querem que venha aqui. Marca um jogador, marca sei lá quem. Pra nós fazer a resenha, fazer o corujão da vitória, viu? Que não tem hora pra acabar. Pois é, exatamente, mano. Vamos ficar comemorando aí. Vamos ler O os Nação, o Nação entrou aqui de novo. Vamos ver se ele consegue entrar. Pera aí, deixa eu ver aqui se tem. Quem tava acompanhando aqui era o Eliel, o Matheus Souza. O Eliel até chegou a aceitar, velho, a live. Tava lá no vestiário, velho. Com a bandeira do escanteio na mão. Ó, o Júnior Coimbra. O pessoal tá marcando o Júnior Coimbra. Aí seria demais, hein? Júnior Seria Coimbra. bom. E aí, Giovanni? Deixa eu ver se eu consigo chamar o Aurema pra nossa live. Aurema. Já O pensou? Aurema é bugrinão, viu? Bugrinaço, velho. Conversa comigo, já tava desesperado hoje à tarde já. Falando, tem que dar nós hoje.
Porra, velho. Pena Tem que o que Guarani não vai ganhar. atrás dele, né? Tem que ganhar. É, é. Ó, o Nação Bugria não pode participar. Deve estar carregando o celular. Peraí, deixa eu ver quem é que tá aqui. Deixa eu ver, Josué. A Fernanda tava aqui agora há pouco também. Deixa eu chamar o Josué aqui. Ô Josué, entra com o perfil do Desde 11, velho. Desde 11, É isso. né? Pra poder alavancar aí o, Nossa, como eu queria morar em Campinas nessas horas, velho. Tava pra rua, hein? Aqui em né, Fortaleza essas não horas. dá pra fazer muita coisa, só pra gritar aqui no condomínio, acordar a negada, pular na piscina, mas é foda, morar longe é foda. Não, aí você começa a gritar os bagulho e ninguém entende nada, né? Que você tá fazendo. Olha o Caicão aí. Caicão, um abraço pra você, meu irmão. Tricolor do PC, amigo meu. Parabéns aos Abraço. parceiros bugrinos, saudações dos seus aliados do FEC. É nóis, Kaique. Tamo junto, irmão. Na Série Quem B, tá? aí última Série B, eu assisti um jogo aí em Fortaleza, aí, Fortaleza e Paysandu. Fortaleza 1, Paysandu 0, gol daquele cara lá que foi pro Corinthians. Como é que é? Gustavo, né? Gustavo. É, Gustavo. Gustavo meteu um gol de falta na gente. Eu tava aqui no Castelão, em Fortaleza. Primeiro jogo da Série B. Meteu um gol de falta aos 49. Nossa, que tristeza. Saí do Castelão murcho. Tchu, 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 tchu. Ó, Josué Caires, GFC desde 1911. Mas quem que vai entrar? O Maurício, é? Ó, coloquei aqui o convite para Fernanda Machado Bugricast para falar com nós aqui. Vamos ver se ela fala com nós. Para falar com nós aqui. Ó, o Kaique Marques, ó, aí sim, gols do Gustavo. Esse jogo foi foda. Ô, Eudão, você Kaique, tá meio baqueadinho também, hein? Tomou umas, hein, pai? cara, eu tô até arrependido, velho, porque eu comprei só 4 garrafas só. Eu tô na chuva, eu tô em Nárnia, viu? Olha, o zóio baixo. É Eu derby, comprei, vitória em derby, se foda. Vamos eu comprei, comemorar. eu comprei 4 garrafas e 2 latas e, Fala, poxa, Pezão. ó o Tô não, pezão aí. cara. Tô beldo total. Nem Pera fui pro aí. Google Cast porque outro dia eu ia falar besteira. Então vai aqui Então, mesmo. velho, Vai então aqui mesmo. eu tava assistindo aqui o Bugricast aqui e falei, ué, tinha 6 negros no. Ó, o João Lucas aqui, ó, tá acompanhando também. Ei, Joãozinho, Ah, Joãozinho, zica reversa, hein, Joãozinho? Você não teve Zica coragem, Reversa, hein? você não teve coragem de ler minha mensagem no programa da Central que eu mandei pra você. Eu Não, vou poupar o Joãozinho. Aí, ó, o pezão aí, velho. Peraí, eu já volto. Preciso pôr uma camisa do Guarani, pô. Não, Cacete. velho, mano, todo mundo conhece que você é Guarani, velho. Todo Porra, mundo sabe que você é Guarani, velho. tô E descansando aí, um pouco aqui porque foi puxado hoje, hein, cara. Nossa, mãe. não, quando é derby é puxadão, né, velho? Nossa senhora. que delícia, hein? Puxadão, Que delícia, que mas, sentimento mas valeu bom. a pena, né? Porra, se valeu pra cacete, cara. Valeu a pena demais. E é o que a gente esperava, né? A gente quer 1-0 e pronto, acabou. É 3 pontos, é vantagem em derby, 3 pontos na Série B, é deixar os caras na zona de rebaixamento, né? É tudo isso, né? Esse jogo valeu muita coisa, né, pro Guarani. Ô, Versão, o Sábio tava aí com vocês, cara, ouvi dizer. Tava, Tá. velho. Você acredita? Véi, o Bruno Sávio é um monstro, cara. É um monstro. É. Puta pressão em cima do cara. O cara foi pro jogo hoje. O cara é monstro, velho. O cara merece. Faltou só ele dar um cruzado na cara daquele chita maldito. E os, No derby de hoje, você tá falando? É. e os caras tentaram levar o jogo pra confusão depois, igual o do Carpini, né? Não sabe perder, velho. Não sabe perder. É. Sempre fazem showzinho. Não é... Não, porque a Ponte é tipo a Argentina, né, velho? Os caras quando perde quer ganhar em alguma coisa, né? Quer ganhar na briga, né? Quer peitar. E assim,
o decorrer do jogo nem permitiu, né, que isso acontecesse, né? Mano, o derby foi super tranquilo, velho. Super tranquilo. Eles não sabem perder, cara. É a coisa mais triste isso do profissionalismo é Eu não acho. saber perder. Pode falar, Pezão, foi mal. Não. A pior coisa do profissionalismo é não saber perder. Nós perdemos muito derby lá, cara, e tudo bem, vida que segue. Agora os caras querem sempre arrumar confusão, tá louco. Sempre arrumar confusão. Ó, o Giovanni tá carregando aí a internet aí. Lá em Parece que Fortaleza parece que o negócio é mais devagar, né? Sempre dá uma zica, agora foi. sempre dá uma zica reversa. Ó, mandei o convite aqui pro Júnior Coimbra, vocês conhecem, né? Vamos ver se ele participa aqui pra Monstro, hein? comemorar o derby também com nós. Porque o Giovanni tá em Fortaleza, não tem bugrino pra comemorar com ele. Eu tô aqui na Grande São Paulo, não tem bugrino pra comemorar comigo. Aí, ó, a Zona Bugrina caiu. Já era. Já era. Pera aí, deixa eu chamar ele de novo aqui. Chama aí. Deixa eu fortalecer meu primo Gabriel, que tá na live aí, mandou recado e tal. Festa em Barão Geraldo, hein, Gabriel? Barão Geraldo é Guarani. Quem que tá entrando aqui? Aí, Giovanni. Ó, o Júnior Coimbra não pôde participar. Brunão também. Pensou? Brunão é vizinho do Gabriel, né, em Barão, pô. Grande Rodrigo Maia. Esse cara é monstro também. Pedro Felipe tá em Ponta Grossa. Aí sim, cara. Hoje é dia de festa pra família bugrina. Hoje é festa alviverde em todo canto do Brasil, velho. Ó, Giovanni caiu de novo. Ô, Giovanni. Pelo amor de Deus, hein? Vamos chamar aqui de novo. Ô, Versão. Hum, Você precisa diga. patentear esse óculos aí, hein, cara. Esse óculos Precisa, né, aí velho? é a onda do momento, cara. Ó, eu tenho feito aí umas últimas lives, os caras estão pedindo indicação, velho, do óculos, velho. Você acredita? Pô, também quero um desse, hein. Pô, tem que fazer uma linha, né? A versão bugrina, óculos do momento, óculos Derby 200. Ó, vamos aproveitar aí, ó. A gente fez uma brincadeira, a galera que tá em Barão. Onde que vocês estão aí na live? Quando vocês viram o derby, Comenta aí. acompanharam da onde? Ó, o cara Cara, aqui tá comentando aqui, foda. ó, vende no Wish, no óculos. E aí, Giovanni? Saiu Pô, a da internet piscina? aqui é uma bosta. A internet aqui é uma bosta. Esquece. Eu Agora, moro agora no vamos, fim. agora vamos falar sério. O Guarani jogou bem, Pezão? O que você acha? Ah, bicho, eu vou falar pra você. O Guarani jogou mais o primeiro tempo, né? Eu acho que enquanto teve futebol, mas futebol de verdade, troca de passe, jogada, conjunto, pra mim o Guarani foi muito melhor. Muito. Agora, no segundo tempo, deu uma retraída, né? E jogar na defesa também é uma estratégia. Grande Vitor Rede. E jogar na Ó o Victor defesa Rede também. aí. Ó, meu primo Guilherme também, pai do Gabriel. Jogar na defesa, versão, também é uma estratégia, cara. E vamos combinar, né? Quantas defesas o nosso goleiro teve que fazer? Eu tô Nada, ouvindo, nenhuma. eu tô ouvindo gente falar aí que o segundo tempo deles foi melhor, teve mais posse de bola. Pode falar o que for. Nosso goleiro não fez uma defesa, Não cara. fez nada, velho. O Só teve segundo aquela falta tempo, lá, o né? segundo tempo dá até para falar que o Bruno Sávio deu um chute forte ali, o goleiro deles espalmou. Foi mais perigoso do que qualquer coisa que eles fizeram durante o segundo tempo inteiro. Posse de bola, meu filho, a gente já viu tanta coisa dar errado com posse de bola, o que vale é bola na rede. E foi 1-0 para nós, acabou. Não é? O Guarani é acostumado a ter Olha a muita... fera do Persson aí. É mesmo? Ah, foi Persson. Que Gente, isso? vou chamar ele então. Giovanni tá Rapaz, desafiando você no videogame, hein? vamos chamar o Persson aqui então. Vamos ver Patinho, se hein? ele... Ô Persson, o Sávio participou aqui, velho. Na humildade, conversou aqui com a torcida, que costuma pegar muito no pé dele. Bruno Sávio, pé quente. Primeiro... Olha Ô, ele aí, ó. puta merda! Ó! E aí, Persson, beleza? Tranquilo, irmão. Depois dessa vitória aí tá tudo certo. Viu? Tudo Ficou nervoso normal? ou nem?
Tudo normal em Campinas. Vapo. Ficou Vapo dela. nervoso ou nem? Não entendi. Ficou nervoso ou não ficou? Ah, fica só um pouquinho, né, mano? A gente joga junto, né? Tamo longe, mas joga junto. Isso aí. Valeu? Tamo junto, mano. É nóis. É nóis. Valeu, Tamo parceiro. junto. Abraço. Valeu. Durma bem, viu? Se recupere. Nóis. Ó o Fala. Júnior Coimbra aí, rapaz. Você não desiste, né, cara? Só monstro nessa live aqui, velho. Você não Tá louco. desiste, hein, cara. Fala, Pezão, beleza? Beleza, Júnior? Vocês estão soltando, estão bebendo champanhe aí, não? Ah, muita festa. Não. Que o Rojão tá comendo solto em Campinas, cara. Nossa senhora. Eu Ô, tô Júnior, acompanhando acabou a no cerveja grupo. aqui, velho. Tô tomando água com açúcar, porque não tem mais nada aqui de composição alcoólica aqui pra poder comemorar o derby, velho. É, tava precisando, né, cara? Quanto tempo eu não ganhava desde foi ano passado, né, daquela virada. É, velho, Precisava 3 ganhar. jogos. Ô, Júnior, 3 jogos sem vitória. ó, É, no momento. essa aqui, você deve lembrar dessa aqui. A última vez que o Guarani ganhou um derby no Brinco sem tomar gol, cara. 98, bicho. 23 anos, barato 2 a igual 0? agora. Tava lá. Eu tava lá. Foi na abertura do brasileiro, né? O primeiro jogo, Série A. 98. É. Você sabe que nesse jogo, eu não sei porquê, eu não sei se meu pai estava comigo em Campinas um dia antes. Eu me lembro da gente encontrar o Godoy, o árbitro Godoy. Eu não sei se foi no dia seguinte ou um dia antes, lá no hotel que a gente estava, mas engraçado, não sei porque que eu me lembro disso, porque nesse jogo eu fui e fizeram até uma matéria no jornal, no Correio Popular, né? Uma matéria minha com a minha cara, assim, dizendo a ovelha verde. Eu tenho guardado essa matéria lá em casa. Mas foi legal, foi a Paulo Isidoro e Barata, né? Barata que fez o gol. Barata foi. Pô, foi a última vez que não tomou gol em casa, cara. Né? Que ganhou um derby em casa sem tomar gol, 98. Caramba, hein? É muito Então, tempo. você resgata umas estatísticas, velho, que a gente nem acredita mais, né? Ele é o PVC do Guarani, né? Você tá onde, Júnior? Tá no Rio? Eu tô no Rio, tava aqui assistindo com meu filho o jogo. E, cara, mas você tá falando desse 2 a 0 eu tava, mas o mais importante de todos eu tava, né? Lógico. O 3 a 1 eu tava lá, Lógico. que aliás o Claudião Corrente quase que teve um treco na minha frente, cara. Ele passou mal, acho que foi no segundo gol, no terceiro gol, cara, ele começou a passar mal, pensei que ele fosse ter um treco ali na nossa frente, porque ele já teve problema, né, no coração. Nossa, mas aquilo ali foi uma loucura. Aí depois eu fui com o Amoroso pro vestiário, os caras pulando. Pô, foi uma barata aquilo ali, né? Pô, você conta isso agora, eu já vi um vídeo da festa no vestiário, eu vi o Cláudio pulando lá, se ele passou mal. Eu tava lá, Que risco, hein, bicho? Meu Deus. Eu devia estar filmando. Teve uma hora que os caras começaram a pular, eu falei, eu vou sair daqui antes que... Aí eu comecei a filmar, podendo... Mas, cara, foi legal demais aquilo ali, né? Outros tempos, né, cara? Mas vamos reescrever a história aí a partir de hoje, se Deus quiser, cara. Se Deus quiser. Ô Júnior, os caras acharam que ia empatar com nós, velho, na estatística, mas nós ampliamos hoje, velho. Pô, mas é uma estatística inacreditável, cara. Quem olha, assim, mesmo fora do Brasil, que vê 60... Agora é 68, né? 68, 66... 65 empates, ainda tem um jogo desconhecido, cara. É uma doideira aí. Doideira mesmo. Mas eu me lembro de quando a gente ficou, que foi 15 anos. 15 anos. 15 anos sem perder, né? É sempre um jogo complicado mesmo. Independentemente de posição, né? Sim. É um campeonato no emocional também, né? E acho que hoje o emocional foi muita vantagem, né? A galera entrou com sangue no zóio, tá louco. É bonito de ver. Foi legal. Não, e você vê que... Claro que eu não achei que o Guarani jogou bem, não. O Guarani podia ter, no segundo tempo, jogado bem melhor. Ficou ali atrás. Eu acho que o Guarani tem jogadores de velocidade eu acho que tem que entender que você, para poder ser um time competitivo, você tem que estar o tempo... Eu estava assistindo Ucrânia e Holanda lá, e meu pai até falou outro dia negócio de Macedônia, cara, você vê a diferença da intensidade, entendeu? A intensidade o tempo todo. Aqui no Brasil tem essa coisa, o cara tá ganhando, aí segura um pouco, aí a arbitragem bota, entendeu? Dá falta o tempo todo e tal. Então,
Eu acho que a Ponte não deu um chute a gol praticamente, né? Pois Não, é. Não teve uma chance de gol. nada. Você vê o resultado e fala, o jogo foi duro, mas na verdade não foi, né? Foi uma coisa, foi até fácil, assim, tipo, se tivesse, você coloca uma intensidade maior, entendeu? E você mata o jogo rapidamente, com 2, 3 ali. Só que, eu não sei, às vezes, tem um lance do Bruno Sávio ali no final, era só tocar na esquerda pro garoto, pô, aí o cara quer chutar, tem umas coisas assim, mas no geral, assim, foi um jogo bem tranquilo, eu achei. Foi um dos clássicos mais tranquilos que eu já vi. Não é à toa que eles estão em último, né? Pois é um time muito fraquinho, Fraquíssimo. né? Meu Deus do céu, fraquíssimo. Fraquíssimo. Não, eu vinha falando assim que os últimos derbys, Júnior, eram horríveis, porque não só pelo fato do Guarani ter perdido, né? Mas pelo fato das duas equipes serem muito ruins em campo, Sim, né? Apresentar sim, pouco futebol. Eu sim. acho assim que hoje o Guarani ele jogou para vencer o derby. Tipo assim, foi inteligente, administrou. Eu acho que do outro lado, o lado Ponte Pretano, deve ter falado assim: nossa, que jogo feio, que o Guarani não fez nada, só fez um gol, e a Ponte também não fez nada. Mas assim, eu acho que o Guarani jogou para administrar os 3 pontos, né? Que se tivesse se esforçado mais, poderia meter 2, 3, porque o time da Ponte não ofereceu nenhum risco, né? Pois é, mas eu acho que então, isso me incomoda um pouco a mentalidade dos caras de hoje. Porque uma coisa é você ser saudosista. Saudosista é aquele cara que, por exemplo, eu tô assistindo NBA aqui agora. Então, uma coisa é ser saudosista e dizer o seguinte, pô, nos anos 80 era mó barato e tal. Outra coisa é você ser saudosista de nível realista mesmo, daquela coisa, o nível era muito alto. Então você pega uma escalação de um Guarani Ponte desse daí que nem ele falou de 98, aí você vê do Dracena, você vê Martinez, você vê não sei o quê, você vê o nível dos jogadores dos dois times, tu vê, Renatinho. pô, é brincadeira, entendeu? E isso, eu tô falando de Guarani Ponte. Aí você pega os jogos até Palmeiras e não sei o, cara, de 1 a 11 quase, é só cara bom. Então não é questão de você ser saudosista, assim, tipo, pô, nos anos 90 tudo era melhor, nos 80. Não, cara. É que, pô, realmente, o que eu falei da NBA é o seguinte, hoje tu assiste e fala, só tem fera, só tem um nível muito alto, né? Talvez maior do que antigamente. Agora, não significa que você está em 2021 que tudo é pior, não é isso não. Mas é que o futebol, a bola melhorou, o campo melhorou, os uniformes melhoraram, tudo melhorou. Mas o futebol piorou, cara. No Brasil, É, então, nossa senhora. O Brasil piorou muito. as condições melhoraram, mas o futebol não tá melhorando, né? Não tá acompanhando a evolução, né? Você pega a seleção brasileira, tinha muito jogador que estava aqui em casa, né? Hoje em dia, se Então. tiver, se tiver 2 ou 3 aí, olhe lá, era muito comum, né? Hoje o nível caiu muito. Nossa Senhora. Com Não é certeza. questão de, pô, tá mamando, né? Outro dia o cara escreveu pra mim, os caras ficam mamando na Europa. Eu digo, pô, mamando na Europa não, cara. Todos os melhores jogadores do mundo estão lá, seja por dinheiro, obviamente, mas as melhores condições, tudo. Mas não é isso, é assistir uma seleção belga, um time inglês, sabe? Mesmo com os jogadores deles, cara, é uma rapidez, sabe, tocando a bola, mesmo que o nível não seja o melhor do mundo, assim, é uma rapidez muito, cara, intensidade de você o tempo todo não para. A arbitragem também ajuda, né, cara, que não fica parando. Esse jogo do Pois Guarani é, hoje, o hoje juiz, foi você não pode. demais, hein? Você fala oi pro cara, é falta, entendeu? Pois é, cara. Falta e cartão amarelo, né? Você já reparou no Brasil, vocês já repararam? Aí dá para reparar hoje, você vê na hora que a Ponte está tentando atacar, é que o juiz aqui no Brasil, quando o time que está perdendo, parece que o juiz está jogando junto. Ele vai, aí vai a faltinha, ele vai indo, ele vai, vambora, bora. Aí ele vai para lateral, ele vai. Aí você toma uma falta lá atrás, ele não dá, entendeu? É normal, assim. Só que é inacreditável, cara. Parece que o cara tá jogando querendo empatar junto com o time. Pô, é uma coisa. Só Pô, falta hoje gritar, vamos time, vamos. foi irritante hoje, cara. Loucura. Mas é bom ver o Guarani lá com 8 pontos, né? Brigando lá em cima, entendeu? Até para parar com esse discurso de tempo todo, pô, não vamos
vamos segurar, vamos segurar. Eu acho que, quando eu vi Vasco, Botafogo, Cruzeiro e tal, o pessoal, pô, terrorizado que ia ser a Série B. Mas eu falei, cara, essa é a Série B às vezes mais fácil. A mais fácil que eu digo, que sempre tem 2, 3 times que vão chegar lá. Olha o Náutico aí. Se o Náutico ganhar amanhã do Botafogo, Acho pô, que ele tá com Brusque, tá com 4 vitórias, quer dizer, vai ser Surpreendente, complicado. né? É. Vai ser muito complicado. Eu vi o jogo do Cruzeiro, vi o do Vasco, cara. Sei não. Cara, o Cruzeiro perdeu de novo, hein? Cruzeiro perdeu hoje do Operário lá em Ponta Pô, Grossa. o Não Operário, contra o Cruzeiro. o Operário que o Guarani foi lá e meteu 5, podia ter fiado 10, ganhou do Vasco aqui, deu um chocolate no Vasco aqui e ganhou do Cruzeiro. Foi. Ganhou de O 2 grandes negócio já, dessa né? Série B, o negócio dessa Série B é ser regular, bicho. Se você for regular esse ano, vai beliscar lá em cima com toda certeza. Não, ó, o Operário, você já pode dizer que é candidato ao título, ou a subir, porque ele pegou 3 times grandes, né? Que é o Cruzeiro, o Vasco e o Guarani. E ganhou de 2, Então nós somos também, hein? Tem que respeitar. É, Nós somos também. Pô, e esse ano com essa pandemia, logo agora que Vasco e Botafogo na Série B, eu ia poder ver jogo em São Januário, jogo no Engenhão, Aí, ó. caceta, aí vem pandemia, porra, aí puto. Não, mas Última você vez viu que que eu vi o jogo do Guarani no Rio foi sério essa merda, essa Série C, velho, jogo em Madureira, lá, caraca. Não, a última vez que o Guarani jogou aí no Maracanã foi em 2009, né? Eu tava lá 2009. contra o Vasco. Contra o Vasco. Tava lá com o meu amigo Ciarelli, o ex-goleiro do Big Brother. Isso, Eu estava lá BBB. na Fúria, lá no meio da arquibancada, tinham 2.000 e poucos torcedores do Guarani. Sim. Foi um barulho danado, foi até que quem foi expulso, foi o Márcio Alemão, que foi expulso. Teve um cara Foi, Márcio Alemão, foi. foi expulso, foi. aí o Guarani ficou com a menos, tinha 50 mil, 60 mil pessoas no Maracanã, sei lá, de vascaíno. Lotadaço, velho. E a torcida do Guarani fez um barulho danado. Mas, pô, eu ia sempre, né, anos 90, todo jogo do Guarani aqui, fui na Bariri ver contra o Vasco, ia no Caio Martins. Os caras do Caio Martins me conheciam, São Januário, já sabia que eu ia. E me tratavam muito bem. Eles diziam, melhor você estar aqui vendo o Guarani do que o Flamengo. Isso. Mas era bom demais, né? O Guarani vinha pra cá, ficava no Rio Otton Palace, que é um dos hotéis mais caros do Rio. Só vinha de avião, só vinha de luxo. Pô, aí Ô, depois. Pablo aí, ó. Ô, Pablo aí. ó. Mano, tem que chamar o Pablo aqui, velho. Ô, Vamos Pablo, chamar que por isso é favor, resenha, né? hein? Ó, o Júnior, velho. Filho do craque Zico, velho. Tá aqui na live, velho. Pablo, vamos entrar Mas aí. vai dar 4 aí, senão eu vou aqui assistir meu. Não, mas NBA. 4 dá. 4 dá. O Pablo acabou recusando. Ô, Pablo, até sem camisa, velho, de pijama aí, você participa aí do... A fera aí, ó. Ó ele aí, Ô, rapaz. Pablito! Pablito! Ganhamos o derby, velho. E aí? Beleza? Tudo normal aí ou não? Pera, deixa Não, eu peraí, deixa eu Normal. medir a temperatura aqui. Tá tudo normal aqui, velho. Tá tudo normal aqui. Vocês estão voltando ao normal. Tranquilo? Tudo bem, Tranquilo, Pablo? velho. Beleza. E aí, Pablo, qual que é o sentimento de voltar a vencer um derby aí depois de 3 partidas, velho, contra os caras? Você é doido. Nossa equipe tava precisando dessa vitória, ainda mais do jeito que foi. Ainda mais pelo 3-2 que eu já consegui jogar, enfim. Eu tava precisando dessa vitória e graças a Deus conseguimos. E o mais importante é que o derby foi até a vitória, mas o mais importante é seguir com os nossos objetivos, né? Que é tá pontuando, tá seguindo firme num só objetivo, né? Isso que conta muito. Claro, clássico, vencer, isso daí conta muito, as pessoas te valorizam muito mais e isso daí é bom, mas os pontos somados lá na frente é que faz toda a diferença, né? Exatamente. A torcida tá cobrando muito, dizendo que Guarani não sabe mais jogar derby, Guarani não leva a sério o derby. E a gente já conseguiu notar que o Guarani começou a pensar no derby no jogo contra o CSA, né? Então,
E durante essa semana também, nos grupos de WhatsApp, meu, ninguém falava nada, velho. Ninguém falava nada de futebol nos grupos de Guarani, sabe? Tudo preocupado com o derby. O clima essa semana foi totalmente diferente da torcida, jogador. Eu acho assim que todo mundo aprendeu, né? Com os últimos derbys, né? Que a gente tinha que melhorar. A gente tinha que melhorar no foco ou no treinamento e conseguir para poder conseguir vencer esse derby, né? Foi isso que aconteceu mesmo durante a semana. Vocês tiveram um foco aí diferenciado dos últimos derbys? Não, claro, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, até mesmo pela cobrança por já ter resultados negativos nos outros derbys. Mas o foco, enfim, eu digo que o foco, claro que o jogo é diferente. Eu, por ser campineiro, por entender realmente o que é, por ser da base, ter sido criado, eu sei que é que ainda não tem torcida, né? Tem muitas pessoas É, que não sabem a dimensão que é esse a clássico, força. né? Mas Né? assim, é um jogo atípico, mas assim, a semana já sempre, como nós vínhamos treinando bem, como já vínhamos focado e sabendo que seria um jogo totalmente diferente, né? Então a semana já se começou totalmente diferente e graças a Deus aí coroando a semana com uma baita de uma vitória, né? Ô, Pablo, e essa bandeira no vestiário, rapaz? Balançando a bandeira para lá e para cá, embaixador do vestiário, cara, que história é essa aí, meu? Pô, cara, eu de verdade, a hora que por não ter jogado, mas assim, todos que não jogaram, enfim, tava ali focado porque você vencer um clássico é totalmente diferente, né? Então, assim, Opa, Travou. realmente, travou, quando tá travou. caindo, Peraí. Voltou. Voltou. É a tecnologia. e depois da, e depois da comemoração, os caras, eu fui um dos últimos a sair, né? Descer do campo, né? E aí, quando eu olhei a bandeira, eu falei, cara, é uma coisa diferente, né? Então eu pensei, pô, vou levar a bandeira, que isso crava que realmente as pessoas sempre falam, pô, Campinas tem dono, e pô, foi uma coisa diferente que acabou dando certo, né? De você colocar a bandeira ali e você simbolizar realmente que tinha dono, que a vitória tinha sido coroada com um gostinho diferente, né? Então, quando os caras vão subir o monte, né? O que que ele faz, né? Ele fixa a bandeira, né? E foi exatamente isso que você Sim, fez, né? sim. Pegou a bandeira e fixou lá no topo de Campinas, né? Porque não tem um lugar mais alto em Campinas do que o Brinco de Ouro. Não, não, sim. E aí, quando eu fiz isso aí, foi um negócio que. E pior que foi tão espontâneo. Tipo, quando eu peguei a bandeira, eu falei, pô, eu vou levar. Mas foi tão espontâneo que, pra você ver, quando eu fui descendo, o cara da filmagem veio gravando e saiu, até postei, mas pô, ficou um vídeo bem bacana, né? Foi. Mas o mais importante de tudo isso aí, o mais importante é que eu, particularmente, eu sou um cara que não gosto dessas em relação a confusões. Vi que hoje, pô, em relação aos outros derbys, fora de campo, não sei, não posso não ter visto, mas não vi que teve confusão, não vi que teve briga, que fora tudo isso aí, o principal, o Isso. principal é isso, né? O principal é isso, não ter confusão, é um jogo atípico, é um clássico diferente, que gera uma dimensão enorme, mas fora isso é dentro de campo, fora isso é vencer dentro de campo, sem confusão, sem morte, que isso o espetáculo fica cada vez melhor, né? Exatamente. Deu tudo certo esse final de semana, né? Não teve briga, a torcida se mobilizou aí, fez um belo espetáculo aí, apesar de não estar presente na arquibancada, né? Mas enfeitou ela, colocou telão, a torcida virtualmente cantando o tempo todo, e eu aqui cantando também no sofá aqui sozinho. Vamos, Bugrão, olê, olê. E O telão ficou vencemos, velho. bonito, E né? foi, O telão ficava mostrando as imagens da torcida ali, né? É, ficava mostrando ali bem as A imagens, até diferença. mesmo mostrou imagens do 3-2. Então, assim, Pô, que dentro barato. de campo, você consegue ter essa dimensão, né? Claro que ia ser totalmente, até no banco que eu estava comentando, seria totalmente, mesmo se fosse torcida única, né? Se fosse com torcida, cara. Claro que estamos vivendo um período muito crítico, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares que
que isso daí não vem ao caso, tem pessoas que perderam familiares, enfim, vivendo uma crise mundial. Mas se tivesse realmente com torcida, seria totalmente diferente, a dimensão, a adrenalina, porque só quem Você sabe chegou já a mesmo jogar, você chegou a quem jogar tá o ali dentro derby, para... você chegou a jogar o derby no profissional com torcida? Já não? Você tava. Não, com Não, né? torcida não. Primeiro foi o 3-2. Não, na realidade o derby que eu ia jogar com torcida foi bem Foi, que vetaram, né? Mas foi assim, aquele da pandemia. lá fora o tanto de torcida, que tinha que quando nós ganhamos e saímos para comemorar, então ali era basicamente com torcida. Mas acredito que, pô, e penso eu, né? Porque eu já vi aquele tobogã lotado, eu já vi descer aquele bandeirão, isso antes de jogar, já vi isso antes de estar na base, então eu sei isso na base, e eu fico imagine, na festa sendo coroada dessa forma, com torcida, seria totalmente diferente, né? Então, pô, eu particularmente espero muito realmente ainda ter essa honra de tudo melhorar, de todas as coisas estarem bem e a torcida tá para poder o espetáculo ficar ainda melhor. A gente espera isso também, viu? Ó, o Vagninho aqui que tá no Curitiba tá te mandando um abraço, viu, Pablo? Ali, Wagner é meu irmão, você é doido. O Vagninho monstro aí também. E, cara, como que tá o clima, como que tava o clima do vestiário lá, pós-jogo lá? Tirou um grande peso das costas, velho, esse derby aí? Sim, foi um presente na realidade, né? Claro que você não ganha presente sem lutar, você não ganha um presente sem batalhar. E sabíamos disso, que o jogo ia ser diferente, que o jogo ia ser um jogo muito difícil, mas que tínhamos que mostrar a força dentro de casa, né? Tinha que sabíamos que ia ser um diferencial jogar dentro de casa e exercer o mando. E foi uma das primeiras vitórias dentro de casa, e ainda você ganhar num clássico e voltar a ter vitórias dentro de casa, isso muda muito. E a comemoração é gigantesca, né? Foi todo mundo comemorando, todo mundo se abraçando, enfim. Mas, independente disso, terça-feira já tem um próximo jogo, né? Então, assim, vamos comemorar hoje, pô, sabemos que isso daí vai levar até o próximo derby, isso daí é normal, mas o nosso objetivo é maior. O nosso objetivo é maior, não fica só em ganhar um clássico, isso é bom, isso ajuda, motiva, nos deixa com uma confiança maior, mas isso não nos deixa pensar pequeno. Nós pensamos grande e pensamos conquistar os pontos. Pois é. E o Pezão e Júnior, que é assim, a gente não pode se espelhar na história da Ponte, né? Achar que derby é a nossa única obrigação, né? De vencer derby e acabou, pronto. A gente tem objetivos maiores e eu penso que os jogadores também têm objetivos maiores, que é levar o Guarani para a Série A, né? Então, tipo, ganhar o derby foi o primeiro grande passo, né? E ainda tá na quinta rodada, né? Tem muito campeonato ainda pela frente, né? E só que é fundamental ganhar o derby para poder manter o foco e a empolgação, né? A motivação, né? Para entrar nas próximas partidas e buscar esse objetivo, né? Eu acredito. Eu acho que o time tem boas peças, né? Acho que com a entrada do Daniel aí conseguiu ajustar bem. E aos poucos a gente vai começando a se ajeitar aí no campeonato. Ó, eu só falo o seguinte, quando tudo se une, igual hoje, jogador, comissão, a torcida fez uma baita, ninguém segura o Guarani. Então, tomara que hoje seja o começo dessa união gigantesca, que lá no final do ano vai levar nós para a Série A, apoiando todo mundo. Quando tiver em situação difícil, vamos apoiar também. Quando tiver em situação fácil, vamos apoiar também. Acho que essa união... Faz muita diferença, isso faz muita diferença. Não, a gente eu acho ontem... Pode falar. Perdão, Júnior. Pode falar, Júnior. Não, eu ia falar só esse negócio da rivalidade. Outro dia até alguém fez uma pesquisa aí falando, pô, você preferia ganhar o campeonato e perder os derbys ou ganhar... Eu na hora votei, claro que eu prefiro ganhar o campeonato sempre, assim, eu acho que a rivalidade ela é sadia, ela é boa, você tem que saber, você tem que querer ganhar do rival, cara, mas você não pode deixar isso acabar com o teu objetivo maior, entendeu? Então, às vezes,
Eu acho que a rivalidade, eu acho que essa coisa de você sempre pensar no rival, eu falo isso nos meus grupos aqui, eu falo que estão sempre preocupados com o jogo do outro time, se perdeu, se ganhou, eu falo, cara, esquece o outro time, cara, porque a gente tem que preocupar com o nosso time, com os nossos objetivos, e eu acho que o Guarani é um time tão grande, e o Pezão tá aí para como testemunha também dos anos que a gente acompanha o Guarani, há tantos anos aí, mais de 20, 30 anos, e a gente sempre viu o Guarani até 2003, 2004, sempre brigar por campeonatos, sabe? Era sempre na semifinal, quarta de final, na final. Então, eu nunca gosto mesmo com o mundo atual, com o discurso sempre de, pô, vamos fazer 45 pontos, vamos tentar não cair, vamos dizer, eu sempre acho que tem que ser o contrário. Eu acho que o nosso discurso tem que ser, vamos chegar no 80 pontos lá, que tem que subir. Então, quando chegar com 73 e você ficar pau da vida, você está em quarto, entendeu? Está em terceiro, sei lá qual é a pontuação que precisa. Então, o Guarani é um clube muito grande, ele tem que saber que ele é grande, né, cara? Vocês, jogadores, eu não sei como que a diretoria faz, assim, até com ex-jogadores, de entender a importância, você da base sabe, mas, assim, o Guarani precisa criar essa identidade de novo, de grande, de dizer, poxa, aqui quem manda somos nós, entendeu? Contra alguns times, com todo respeito, quando joga aqui no Brinco de Ouro, a gente que ganha, a gente que manda, entendeu? E saber que tem essa superioridade que tem que, sabe? É uma coisa de você ter a ambição de falar, nós vamos subir, nós vamos ganhar. Então, eu acho que isso é importantíssimo quando você tem jogadores assim, com essa mentalidade, porque é um campeonato que exige isso, né? Um campeonato que você tem times aí tradicionais que estão na briga, né? Então, é para isso que eu espero que todos vocês aí estejam com essa mentalidade. Sim, sim. E a última vez que a gente subiu tinha o Vasco, né? Acho que serve até como motivacional, né? Um campeonato, um campeonato assim com tanto time tradicional, né? Vasco, Cruzeiro, Curitiba, Vitória, Avaí, né? Que sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Mas é um time que sempre tá na briga, né? Eu acho que também isso. Tem um monte de time. Velho. Nossa, essa Série B aí é praticamente uma Copa João Avelange, velho. É tudo Série A, entendeu? Essa série B tem muitos clubes. Eu costumo dizer que essa Série B é uma das mais disputadas, né? Claro que tenho certeza que não vai ser diferente, igual ano passado, igual foi uma Chapecoense que disparou, um América que disparou. Esse ano vai ser totalmente bem nivelado, né? Pelas qualidades das equipes, enfim, mas uma Série B totalmente diferente. Acho que, claro, tem a Série A, onde muitas pessoas olham, mas essa Série B está sendo muito bem vista, né? Exatamente. Tá todo mundo observando, né? Boa. Agora, eu só sei que no Gols do Fantástico só vai aparecer gol dos 5 times campeões brasileiros, né? Então, infelizmente, se o rival jogar contra o Remo, não aparece os gols, né? Aparece só... Mas já não é culpa nossa, né? Quem falou foi quem falou lá, né? Quem falou, né? Vai fazer o quê? Regra é regra, né? Não se discute. Não tenho culpa. O Guarani foi beneficiado em cima de Botafogo, Vasco, Cruzeiro, né? Esqueceram que o Guarani é campeão brasileiro. Vai ter que colocar o Guarani no Fantástico também. O Guarani é campeão brasileiro, caramba. Pô. Tá bom, não tem jeito. Todo jogo tem que aparecer os gols lá no final de semana. Tem que aparecer. Beleza. Ô, Pablito, eu quero te agradecer aí, velho, pela humildade aí de ter aceitado o convite. O Bruno Sávio até falou aí com a gente também recentemente. E cara, eu até cito o seu exemplo, né, velho? Porque assim, a torcida, ela gosta de pegar muito no pé de jogador, eleger jogador para poder pegar no pé, né? E o Bruno Sávio, no momento, é o jogador que a torcida gosta de pegar no pé. Mas não sabe o que acontece nos bastidores, né? E até criei um vídeo explicando aí os motivos que o Bruno Sávio ficou de fora dos últimos 4 derbys, né? Que foram lesões, né? E até a opção do Thiago Carpini, né? E teve um momento aí que o seu futebol deu uma recaída, até, né, pela perda, né, pessoal que você teve do seu pai. Então tem muita gente que não sabe, né, cara, o que acontece nos bastidores, né? O Bruno Sávio agora mesmo ele contou que tá com uns problemas aí pessoais, né? Então acho assim que a torcida tem que apoiar, velho, apoiar sempre,
né? Você já demonstrou um bom futebol, demonstrou que tem um amor pelo Guarani, né? E que as críticas que a torcida tem que fazer aos jogadores, que elas sejam construtivas, né? E que não destruam o jogador, a moral do jogador, né? E, Não, cara, é que na realidade eu entendo muito, né? Você tocou num ponto que é primordial. As pessoas acham que, pô, nós somos jogadores, isso daí foi um sonho de criança, conseguimos conquistar isso, de ter o privilégio de ser jogador de futebol, disso, mas as pessoas, eu acredito que muitas pessoas, por não ter esse privilégio, acaba te criticando de uma forma que ela não tem a dimensão do que às vezes ela fala, de uma frase, do que ela uma frase ou uma coisa que ela possa dizer, milhares de pessoas estão vendo. E às vezes umas pessoas que não têm o entendimento, que estão ali, eu costumo dizer que assim, só querem ver o que a Globo passa. Às vezes você tem umas coisas que você não sabe o que funciona, mas uma pessoa falou, aí você vai comprar a ideia e aquilo vai gerar uma coisa, então a pessoa não sabe a dimensão da palavra que ela pode fazer com cada jogador. Claro que a crítica é construtiva, que nem você mesmo disse, isso é bom, porque eu sou um cara que me policio sempre e quando eu escuto uma crítica, eu tento melhorar. Claro que eu não vou tá sempre assimilando as coisas que as pessoas falam para que isso me torne uma pessoa pior, e sim para melhor, mas assim, existe muitas coisas nos bastidores que as pessoas não entendem. Então, assim, eu vivi realmente um momento na minha carreira, até no Guarani, já vivi altos e baixos. Quando eu voltei, as pessoas que não me conheciam da época da base já me criticaram. E quando eu comecei a jogar, me criticaram mais ainda. Quando eu tive essa perda e depois dessa perda, meu futebol cresceu, as pessoas começaram a entender e começaram o que os mesmos que bateram nas minhas costas, é o que estavam me aplaudindo. Então, assim, o jogador tem que ter essa mentalidade boa, de entender quando você está bem e quando você está mal. Mas o torcedor tem momentos e momentos. Por às vezes não saber os bastidores, ele critica, ele fala, mas querendo a resposta do clube, né? Porque isso é normal, né? Mas assim, acontece muitas coisas que as pessoas não ficam sabendo. Tanto familiar, às vezes você está com problema, vamos supor, com a filha, às vezes você está com problema com a esposa ou um familiar tão próximo, e isso daí culmina no rendimento. O que é difícil é assim, imagine, uma pessoa que trabalha, vamos supor, entregando alguma coisa. Imagine, tem dia que ela não vai levantar bem, tem dia que ela não vai levantar da melhor forma possível, ela vai estar com problema na casa. Agora imagine se milhares de pessoas chegam para ela e tentam criticar, tentam falar uma coisa assim, sem saber o que ela está passando. Se você não, uma das coisas que eu penso, se você não consegue se colocar no lugar da pessoa, então às vezes é melhor você não poder criticar, né? Porque você não sabe o que a pessoa está passando. Mas assim, fora tudo isso aí que eu vivi, que o Bruno Saiba viveu, vários jogadores vivem. Mas o melhor de tudo é você entender como eu tive. Eu tive a oportunidade de quê? Mostrar para as pessoas o meu valor e dentro de campo, que é o normal. Dentro de campo, o seu futebol crescendo, as pessoas vão te olhar e vão te respeitar por isso, pelo que você é. Você já passou momentos ruins, mas beleza, vão te respeitar novamente pelo que você é pelo clube. Então, eu tive realmente o privilégio de voltar e as pessoas me respeitarem, me reconhecer como uma pessoa que ama o clube, que ama o Guarani, que poderia às vezes ter outras situações e vive aquilo intensamente, como eu vivo. Exatamente, cara. Ó, eu não sei se você lembra, na verdade eu vou te recordar, tá? O torcedor que foi lá em Barueri recepcionar os jogadores lá no hotel, fui eu, viu? Tava você e o Romércio. O problema, sabe que é máscara. A máscara você não consegue ver, você não consegue guardar. Então isso me atrapalha muito. Então, falar pra você que eu tava lembrando, não vou mentir. Eu estaria mentindo, então eu não lembro, não. Não, eu até falei assim pra você. Falei assim, pô, cara, aquele gol lá contra o Santos, né? Você marcou o gol contra lá, né? Tá uma fatalidade sim, lá. sim. Então.
Mas a gente tem que apoiar, velho. A gente tem que apoiar, né? Por mais que aconteça coisas Não, assim não, é que. normal. É o que eu falo. O torcedor ele tem que criticar em uma certa coerência, que é o normal. E o jogador tem que assimilar também, porque não adianta. Se você for também viver só com um mar de rosas, vai ser assim na sua vida. Não vai ser assim a sua vida toda. É, Então você tem que saber entender e saber filtrar. Essa é a palavra certa. Filtrar para que isso possa te fazer evoluir mais e mais. Boa. Muito com bom. certeza. Alguma pergunta aí pro Pablo para liberar ele para descansar, para viajar para Não, já Belém? descansa Hoje eu aí não porque consegui tem dormir. viagem Hoje é dia que domingo, eu não hein? durmo, não. Daqui a pouco tem viagem já, né? Não, já. E é pertinho ela, né? Certinho, eu vou Pertinho. parar rapidinho. É, É do outro lado do Brasil. Rapidinho, pertinho. pertinho, né? Passaporte, precisa de passaporte e tudo. Ô, Pablo, Nossa, pertinho. Eu achei muito legal o que é, você falou aí da vida pessoal, das coisas que acontecem com a gente, cara, porque isso aí futebol é um mundo muito. Você trabalha ali de segunda a sexta para poder no final de semana, quando as pessoas estão de folga, elas estão vendo você fazer o principal do seu trabalho, que é no final de semana. Então, estão o tempo todo te olhando, né, cara? Não entendem o que tá. Enquanto você falava aí, você me fez lembrar de um episódio, eu ainda rapidinho. Eu, como juniores e tal, no CFZ, sei lá, a gente estava jogando, estava fazendo um treino, e eu estava indo de carro pro treino, cara, e meu avô era meu melhor amigo, estava fazendo uma cirurgia no coração, Ponte de Safena, eu estava assim, tremendo no carro, né? E quando eu entrei no treino, eu errava, toda bola que eu pegava, eu errava. De chegar a um ponto do treinador parar, me chamando, falando que você está de sacanagem. Eu falei, não, eu não tô conseguindo. Meu avô está fazendo cirurgia, cara. Ele me tirou do treino e falou: sabe o que você faz? Pega, vai embora para sua casa, porque você não vai ter condição de estar aqui. Se alguém manda uma notícia e está chorando ali no meio do treino, não tem como, né, cara? Então, é difícil, né? Você tá ali exposto ali para todo mundo te ver, né, cara? E ao mesmo tempo você está lidando com outras coisas aí na sua vida, que nem aconteceu com você aí nesse ano passado, e espero que agora a tua família e todo mundo esteja bem, né? Esteja bem se cuidando agora, que é um momento Amém. difícil, mas que que já passou, e agora você vai levar isso com você pro resto da vida, né? E com certeza ele vai estar lá torcendo por você e te vendo aí nessa tua caminhada. Ixi, ele deve estar já comemorando, né? Porque Já tá com a o último bandeirinha derby, lá. o último derby, ele foi o que a gente ganhou de 3-2, eu lembro até hoje. Eu tava Foi. comentando com a minha esposa falava aqui pra mim que no dia que a gente tava perdendo de 2-0, ele ficava gritando: pelo amor de Deus, mas que time ruim, que é isso? Que aí Não era quando só virou ele, pra não. 3-2, Não era, não. que aí, Todo mundo que tá aqui, ó, nesse quadradinho aí, ei, tava xingando todo tava mundo. bravo. Que aí que quando virou pra 3-2, ele: eu não falei, tô falando pra você aí e que tal. os caras Então, jogam muito, assim, os caras jogam muito. Mas vou te falar, aquilo o ali, último, ó, cara, aquilo ali foi bem no início, né, cara, da pandemia, então tá todo mundo apavorado aqui. Aquilo ali, quando virou aquele jogo, eu lembro que a gente meio que esqueceu até que estava acontecendo pandemia, cara, porque estava, né, uma felicidade incrível. Futebol faz isso. não, Fala aí, tanto fala aí. que tava lotado, né? Então aí, enfim, aí eu lembro que foi o último derby que ele presenciou, né? Aí depois deu a parada, foi quando ele sofreu o acidente, enfim, quando ele veio a óbito, então foi o último jogo, foi o derby. Então a alegria dele foi isso. Então, e aí ganhar novamente, né? Isso daí conta muito, né? Boa. Eu lembro que você fez um gol, né? Foi contra o Curitiba, não? Foi um jogo fora que você fez o gol. Não, Contra foi o contra o Cruzeiro, Cruzeiro, foi né? contra o Cruzeiro. Você fez Gol de o gol e cabeça, você se emocionou. maravilhoso. Cabeça, Escolheu né? o canto. É, escolheu o Fiz canto contra o ainda. Cruzeiro, e aí depois fiz contra o Botafogo de Ribeirão, e aí no dia do aniversário dele, eu falo que eu sou um privilegiado, creio que eu sou um cara que confio muito em Deus, sei que Deus sempre me ilumina nos momentos certos, enfim, pô, no dia contra o Sampaio Corrêa ainda era uma briga que se ganhássemos, poderíamos continuar entrando na briga. E no dia do aniversário dele, pô, eu fui coroado, pedi para ele, para Deus, enfim, para Deus para me presentear com gol, e pô, não foi diferente, né? No dia do aniversário dele. Mas isso daí são coisas que Bom, lembranças boas e que virão coisas melhores ainda, né? Tenho certeza É. disso. com É que certeza. Deus é bom o tempo todo, Pablo. Isso aí não é coincidência, não. Tempo todo. Eu acredito que Não, seja sim, sim. alguma coisa lá de cima, velho.
Eu acredito Eu aí. espero que eles Claro, liberem claro, com até. Como certeza. é que vai terminar? Vai ter dezembro ou novembro a Série B? Última Dezembro? semana de novembro. Você sabe onde é que é o último jogo, né? É Do aí Guarani? eu com o Botafogo, já tô de olho já. Pô, eu quero, olha só, tomara que libere até lá, até porque eu tenho meu evento lá, o Jogo das Estrelas, pô, eu preciso de público em dezembro. Se voltar público setembro, outubro, cara, eu quero estar aqui no último jogo aqui no Engenhão, da gente ser. Aí já, de repente, já é campeão antes desse jogo. Isso, se Deus quiser. Ô, Glória, ô, Glória. Ó, a Amém, palavra tem amém. força, só tem que falar pro universo A aí. Que palavra dá tem certo, poder, tem é isso poder. mesmo. Bugrão campeão aqui no Engenhão, aí, nossa, vocês vão ter que vir, hein? Vocês dois aí, hein? Vai de cima, tem que Fácil. vir pra cá. Vamos, oxe, com certeza. Não, e pela grandeza do Guarani, é Botafogo, né? O último jogo, né? Botafogo. Então vai ser no Que São Maracanã, Januário é velho. agora, no primeiro turno. Vai ser no Maracanã. Que aí vai subir Guarani, Botafogo, Guarani campeão, Botafogo vice. Aí, ó. Perfeito, o cenário perfeito aí pro Guarani. Na última rodada. Boa. Vamos lá, com certeza. Pablo, muito obrigado aí pela sua presença, viu? É isso, E obrigado a vocês aí. pela vitória. E eu vou deixar um açaí pago lá, tá? Em Belém. Um açaí. Fala lá, tá na conta do Versão. A firma agradece. Mas toma depois do jogo, viu? Toma depois do jogo. Só. Ei, Belém, o açaí é bom, viu? Nossa. Açaí é uma maravilha. Ai. Então tá Ei, bom, Pablo. Parabéns aí, cara. Parabéns Valeu, pela boa noite vitória. pra vocês aí. Descanso, cara. Teu vídeo tá correndo os grupos de WhatsApp até no Rio aqui, que eu já mandei. Caramba, pior que tá correndo mesmo, um monte de gente mandando, e eu falei que às vezes você faz umas coisas, tipo, tem coisas que é forçada, por isso que eu falo, tem pessoas que fazem algumas coisas forçadas, mas tem coisas que você faz natural, assim, Natural, rapaz, você vê um monte de gente me marcando e tal, isso e aquilo, É. e, pô, isso daí é o mais importante que eu falo, né, que pô, saímos com a vitória, e o mais importante, eu friso novamente, que não teve morte, não teve briga, não teve nada, que o espetáculo ficou ainda muito melhor. Então, pô, queria agradecer a vocês aí e mandar um abraço para toda a torcida bugrina aí, dizer que realmente o Pablo é isso aqui, é o que eu vivo, o que eu mostro, posso estar jogando ou não, quero sempre estar jogando, mas enfim, eu vivo intensamente porque não é de hoje que o Guarani me faz cada dia mais ser grato, né? Então, enfim, o que eu vivo é isso aí intensamente, não vou ficar forçando, não vou ficar brincando, porque isso daí não é da minha índole. Mas então, um abraço, gente. Fica com Deus aí, Abraço, tamo cara. junto. Parabéns. Valeu. Um abraço, Pablito. Valeu, É nóis. Pablo, boa noite, cara. É nóis, valeu. Boa Tudo viagem. Ô, Júnior, vai longe, viu? Longe, Vai, viu? vai. É longe. Leva um É canezinho. longe. Falou. Valeu. Falou. Valeu. Ai. Pessoal aqui agradecendo aí o Pablo. Rapaziada, Eu pelo amor de vou Deus, hein? desligando aqui também, viu? Vou dar uma descansada aqui, porque foi puxado. Eu vou o dia hoje. aproveitar o embalo. Agora, Não, beleza. Então vamos aproveitar aqui já para encerrar essa live aí que foi super especial. Ô, Pezão, te agradeço aí pela sua presença, Tamo viu? junto. Bugricast aí arrebentando aí nas audiências. Tamo junto. Belo projeto aí que tá crescendo, né? É uma a minha maravilha foi para a maior torcida do audiência, Guarani. tá? A minha participação foi a maior audiência, A disparado. Deve ter entrevista do sido. Júnior foi gigante, não foi pequena, não, Tá. foi gigante. Tô brincando, Júnior, hein? Teve umas maiores aí já, que eu tô sabendo. Não, lógico que teve maiores, porque quando eu participei lá foi maior, viu, que a sua, viu? Foi maior, viu? A minha deve Desculpa ter aí. sido a piorzinha lá. Que isso, velho. Ô, Júnior, Valeu, te agradeço também, viu, pela presença aí. Cara, Isso. mano, eu fico fã de qualquer cara que fala assim, eu torço pro Guarani, velho. Meu, eu sou seu fã, velho. Se você torce pro Guarani, eu sou seu fã. Sou seu fã. Tem repórter aí da Globo aí que é o César Augusto aí, que torce pro Guarani também, que mora lá em Portugal, se não me engano. Sim. Sou fã, Sim, falo sou com fã ele de sempre, todo falo com ele mundo, sempre. velho, que torce pro Guarani. E eu sou seu fã também. Mas isso é o melhor presente que a gente pode ganhar, cara. Porque, sendo quem eu sou, de onde eu vim aqui, do que eu represento, ter o carinho e ter o amor de vocês, assim, o que eu recebo, o carinho verdadeiro, sabe? Aquela coisa que não é forçada, que nem ele estava falando agora.
né, de como eu me sinto, isso eu não troco por nada, né, do que aconteceu na minha vida, minhas escolhas. Então, sabe, toda vez que eu vou aí é como se fosse uma segunda casa para mim. É impressionante, assim, que o carinho, a gratidão que eu tenho por vocês aí, cara, nem esquece, que é demais. É Obrigado, nóis. Nós que, obrigado a vocês aí, cara. Valeu, nós que Abração, Júnior. Bom agradecemos. descanso pra você, cara. valeu, abraço para vocês, Valeu, vocês Até todos. mais. um abraço aí Obrigado. Tchau. pra todo mundo. Vamos festejar. É nóis. Abração. Valeu, Não gente. tá claro aí não, hein, cuidado, hein. Valeu, Valeu. gente. Até mais. Falou. Abraço. Tchau. Tchau. Galera, por ter acompanhado aí a live aí, foi demais. Vamos comemorar esse derby aí. Um abraço para todo mundo aí que esteve acompanhando. Um agradecimento aí especial para todos que participaram aqui na live. Em especial aí o Bruno Sávio, o Pablo, que entraram, o Júnior, filho do Zico. Meu, demais, velho. Vamos comemorar esse derby aí, histórico. O derby 200 é nosso, 78 é nosso, Regis 78 é nosso. Vapo.